Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 81, Transformação 3. Havia uma missão na qual Anakin estava interessado porque envolvia um sensitivo à força que ele queria persuadir a se juntar a ele. Lorana não era a única pessoa com quem ele queria experimentar quando se tratava de testar suas respectivas lealdades. Nem Rhinala, que trabalhava para sua personalidade Vader. Anakin mais tarde foi enviado em uma missão para descobrir o que havia acontecido com o cruzador da classe consular, o Radianona, que carregava os Jedi Rex e Alicun Cels de volta a Coruscant para serem punidos por caírem no lado negro. Ele descobriu que durante o voo, um grande grupo de Minox se alimentou da energia dos acoplamentos elétricos da nave, fazendo com que a nave caísse no poço gravitacional do sistema Otri e caísse em um asteroide conhecido como Lua Venenosa. O sinal de socorro foi enviado enquanto Cels matava todos no navio. Rex conseguiu escapar de Cels e fazer amizade com um grupo de Minox. Quando Anakin encontrou Cels na ponte do navio, ela insistiu que foi Rex quem fez isso. Anakin enviou alguns androides para encontrar Rex, deixando-se com Cels. Quando seus androides encontraram Rex, Rex fez com que os androides enviassem uma mensagem para ele sobre Cels que ela o estava incriminando. Anakin já sabia disso e esperou pela tentação de Cels. Nesse ínterim, Cels tentou convencê-lo a deixar a ordem, mas em vez de aceitar conseguiu convencê-la a se juntar a ele. Cels, tendo aceitado com bastante facilidade, foi enviado para Tatooine, assim como fez com Lorana, aumentando ainda mais a quantidade de pessoas sensíveis à força dentro de sua organização em andamento. Ele voltou para Coruscant com Rex, mas manteve em segredo que ela havia se juntado a ele, porque ele alertaria as pessoas sobre essa mulher. Isso levaria o número de sensitivos à força dentro de sua nova organização para um total de 3. Uma baseada em Sith Rhinala, uma baseada em Jedi, Lorana e uma baseada em Dark Jedi, Alicun Cels. Havia uma missão especial da qual Anakin queria se separar no ano de 25 ABY, também conhecido no calendário da Grande Ressincronização como o 10º ano em que Anakin tem 16 anos ou completa 16 anos. Esta missão envolveu a vida e a morte de um dos mestres Jedi do Alto Conselho, Yadlido. Mais tarde, naquele mesmo ano, Anakin, Yoda e Yadlido foram enviados em uma missão de negociação a Mavan para resolver uma devastadora guerra de gangues, na qual 3 organizações criminosas lutaram entre si. Essas gangues, lideradas por Deca Deut, Feiana Tala e o misterioso Striker, fizeram com que o restante da população se refugiasse no subsolo. Durante a missão, Skywalker quase foi sequestrado, mas se disfarçou e seguiu os homens de Striker. Anakin se revelou para acabar com essa ameaça e, infelizmente para Granta, nada disso iria funcionar porque ele não tinha nada que quisesse. Striker, que revelou ser Granta Omega, tentou tentá-lo a deixar a Ordem Jedi e ir com ele, oferecendo muitas coisas. Quando Granta viu que Anakin não cederia, ele tentou confiná-lo e marcar um encontro com ele e Yadlido. Sem o conhecimento dela e do resto dos Jedi, o planeta caótico era uma armadilha preparada para os Jedi por Omega. Ele lançou uma arma química fatal que matou Yadlido quando ela absorveu através da força. Bem, ela quase fez isso sozinha, mas Anakin fez uso de seus novos implantes e a força a absorveu em vez dela. É claro que isso o levou a ser envenenado, mas não o matou por causa de suas capacidades aprimoradas. Anakin salvou inadvertidamente a capital Naatan. A arma foi planejada por seu vingativo criador para matar Anakin, mas falhou porque não teria feito nada com ele. Anakin imediatamente contatou o mestre Yoda para ajudar a trazer Yadlido embora, onde depois Anakin conseguiu trazer paz a Mavan. Mais trabalho realizado pelo espaço Jesus. Anakin pensou consigo mesmo. Salvar Yadlidon era uma prioridade porque não havia muitas espécies das quais ela fazia parte que existiam na galáxia além de Yoda, Yadlidon e Grogu, que ele teve o prazer de conhecer. Na verdade, pelo que Anakin conseguia lembrar e pesquisou na galáxia, os únicos conhecidos dessa espécie estranhamente poderosa que ele conhecia eram apenas Yoda, Yadlido e Grogu. A espécie, com as suas origens envoltas em mistério, raramente era vista, com apenas alguns membros conhecidos em toda a galáxia. Todos os membros conhecidos das espécies ativas na galáxia eram usuários da Força e afiliados aos Jedi. Pelo menos isso era da linha do tempo do cânone e da linha do tempo das lendas havia alguns outros, mas também era extremamente limitado em informações. Embora houvesse 3 conegos presentes, ele só tinha ouvido falar de outros da história, Vandar Tokari, ou Tegmin, onde todos eram de épocas muito passadas. O que significa que tecnicamente havia apenas 3 membros vivos desta espécie enigmática e muito confusa. Anakin havia se transformado e aqueles que eram próximos a ele obviamente ficaram extremamente interessados no que havia acontecido com ele. Ainda mais hilário foi o fato de ele ser tão alto que as garotas só tinham altura abaixo de sua cintura, referindo-se especificamente a Sokka e Barris. Mas para Ayla e Sha'ak, esses dois eram altos o suficiente para ficar acima da cintura e pelo menos alcançar a parte inferior do peito. Se ele ficasse mais alto, ele ficaria com medo de esmagar essas garotas pela sua altura, mas ele não deveria se preocupar com isso, já que ele tem controle total sobre sua força e elas podem aumentar sua própria resistência através da força. Embora ele tivesse 2,1 metros em comparação com sua altura, os 1,72 metros de Ayla e os 1,78 metros de Sha'ak eram uma faixa média para ambas as espécies. Enquanto para si mesmo, ele poderia ser considerado um indivíduo monstruoso e geneticamente dotado entre sua espécie de humanos. Não que isso fosse tão natural, por assim dizer, mas isso realmente não importa agora, não é?
Ele também não gostaria de ficar mais alto, pois embora a altura não fosse tão importante, causaria um desequilíbrio em seu relacionamento com qualquer uma das garotas. Anakin se lembrou da vez em que as garotas lhe perguntaram sobre a mudança, pois mesmo ele tendo as mesmas características de sempre, a diferença ainda era perceptível. Seu cabelo se tornando um tom loiro escuro e encaracolado, enquanto seus olhos vão do azul brilhante para uma cor violeta brilhante é certamente diferente o suficiente para justificar uma reação. Anne, você pode me dizer como a cor do seu cabelo e dos olhos mudou tanto? Ayla perguntou a Anakin, já que Ahsoka e Barriz estavam igualmente interessadas nesse fato. Anakin já havia sido confrontado sobre isso por muitos outros também, então ele fingiu um teste para absolver as preocupações das pessoas e confirmar que estava bem em todos os sentidos da palavra. Você viu os resultados do teste, não viu? Anakin perguntou a si mesmo. Sim, mas acredito que sua mudança envolve mais do que simplesmente uma variável genética adormecida. Barriz acrescentou com base em sua própria experiência. A própria Barriz estava cada vez melhor sob a tutela de Anakin e foi capaz de aumentar sua própria experiência, conhecimento da ciência e da medicina para melhor acomodar e facilitar seus interesses. Você quer a verdade, não é? Anakin perguntou. As 3 garotas na sala sentiram. Ahsoka incluiu porque ela havia crescido e estava começando a entender cada vez mais o mundo. Anakin ajudou a todos no que diz respeito ao desenvolvimento e proteção de suas mentes e ele sabe que poderia confiar neles, especialmente porque um vínculo de força também estava se desenvolvendo, o que é resultado do tempo que passam juntos e da proximidade que compartilham. Obviamente, por enquanto seu vínculo com Ayla é um pouco mais especial, mas isso não significa que os outros 2 devam ser excluídos. Embora Ayla soubesse, Ahsoka e Barriz não sabiam porque ele era diferente do humano comum, excluindo seu status de escolhido, é claro. Bem, eu acredito que é melhor eu apenas transferir algumas informações para vocês 2. Que informação Barriz estava prestes a perguntar, mas Anakin apenas formou uma ligação telepática com ela e Ahsoka, deixando-o saber instantaneamente sobre o que ele estava fazendo. Anakin viu que Ahsoka desenvolveu maturidade suficiente para também ser capaz de lidar com tais informações e permitiu a transferência delas para ela. Enquanto Barriz se tornou e foi seu primeiro aluno, seu primeiro aprendiz. Ela também era madura o suficiente e ele confiava nela o suficiente para revelar isso a ela. Ele foi revelando lenta e seguramente aos 3 o que tem feito. É claro que ele não conta tudo porque ele próprio é uma pessoa gananciosa. Ele conhece o valor da informação e, como tal, guarda muito para si mesmo, mas isso não significa que ele pode simplesmente guardar para si mesmo o tempo de vida que terá. Isso sobrecarregaria qualquer um. Mas ele entende que os segredos só são poderosos porque são secretos. O que é isso? Ahsoka pergunta porque ela não tem cabeça para coisas assim. Ela pode ser forte dentro da força, mas seus talentos não estão nesta área ou campo. É algo que descobri inadvertidamente e que venho usando há alguns anos para aumentar minhas capacidades físicas em geral. Anakin respondeu à pergunta dela. Barriz diz algo em seguida. Pelo que isso me diz, é extremamente doloroso. Sua voz tremeu um pouco ao repassar a informação que lhe foi dada. Como você pôde fazer isso consigo mesmo? Não vou questionar o que cada um aqui faz por si mesmo porque não é meu direito dizer o que fazer. Tudo o que peço a todos vocês é o seu apoio. Anakin responde. Ayla não disse nada, mas rapidamente o abraçou e, considerando seu tamanho, ela não conseguiu abraçá-lo completamente. Ahsoka foi rápida em seguir as ações de Ayla porque ela também não tinha mais nada a dizer a não ser garantir a Anakin que ela estava com ele por meio de afeto físico. Barriz foi a última a fazê-lo, pois não estava acostumada com coisas assim, mesmo passando muito tempo com ele. Estou feliz que vocês 3, mesmo que não gostem de minhas ações, vocês respeitam o fato de ser uma escolha minha. Anakin afirmou enquanto também os abraçava um por um. Depois de um tempo, todos discutiram coisas com Anakin, e embora Ahsoka, por enquanto, fosse deixada de fora de ir ao seu local secreto para conduzir suas transformações, Ayla e Barriz deixaram claro que permaneceriam ao seu lado. Anakin acreditava que não seria apropriado para Ahsoka ver esse tipo de coisa, pelo menos não na sua idade atual ainda. Estranhamente, Anakin estava começando a sentir uma sensação especial através de seu vínculo da força com Barriz e emitindo uma vibração semelhante à que ele tem com Ayla. Ele estava tentando ver se conseguiria cortar a conexão entre ele e Ayla, não porque quisesse em particular, mas porque ele queria aumentar seu controle e ver se conseguiria ou não, mas não teve sorte. Mas ele estava começando a notar uma sensação única quando se tratava disso. Tal sentimento estava começando a ser emitido por Barriz. Isso lhe disse que talvez fosse hora de formar outra conexão com outra garota de quem ele é próximo e que provavelmente levaria ao relacionamento entre eles. Outra coisa a levar em consideração é que isso também aconteceu com outro. Por isso ele deixou tão claro que isso aconteceria com Barriz também. Ele criou outra díade da força com Shaakti. Algo que Ayla e Shaakti foram capazes de notar um do outro foi que seu vínculo com ele lhes permitiu saber com quem mais ele está ligado. Isso aumentou as inseguranças de Ayla por um tempo antes de Anakin garantir a ela seu lugar em seu coração. Embora Shaak não ajudasse realmente e embora ele tivesse aceitado que ela compartilharia um relacionamento especial com ele e Ayla também tivesse aceitado isso. Isso não significava que Shaak estava pronto para os segredos que ele guardava. Por quê? Por ela ter sido tão profundamente doutrinada pelos Jedi, seria difícil mudar de ideia. Dada a sua nova conexão, no entanto, seria mais fácil fazê-lo. No que diz respeito ao relacionamento entre Ayla e Shaakti, é que ela soube do vínculo, mas não falou muito sobre isso.
No entanto, ela teve algum prazer sádico em mexer com Ayla, dizendo algumas coisas escandalosas. Mesmo que ela tivesse aceitado, isso também não significava que ela iria se aprofundar no assunto, mesmo quando a força lhe dissesse para fazê-lo. Sha'ak manteve distância de Anakin tanto quanto possível com medo de se apegar, algo que por algum motivo todos os Jedi se ressentiam. Especialmente mais para Sha'ak, que é uma pessoa bastante isolada, não que tenha sido realmente por escolha dela, visto que era apenas a maneira como todo o seu comportamento e parecia assustado com aqueles que teriam feito amizade com ela. Não que Anakin se importasse muito com isso, mas isso importava para ela e por causa disso ela tentaria manter distância, mas ainda assim se sentiria estranhamente atraída por ele. Se ela resistiu bem, foi Anakin quem se sentiu atraído por ela porque era assim que o vínculo funcionava. Quanto mais ela lutava, mais difícil ficava. Pode estar relacionado ao modo como a força funciona, enquanto o lado da luz é um oceano onde você flui com a maré, enquanto o lado escuro é você se tornando um redemoinho que tenta criar seu próprio fluxo contra as correntes. É por isso que foi tão corrupto, e é por isso que Sha'ak ficou cada vez mais profundamente apaixonada por ele, simplesmente porque ela resistiu. Isso mostra que Anakin percebeu que de alguma forma ele tinha compatibilidade com muitas mulheres, algo que ele achava impossível para o que é uma díade. Ele também sabe que isso só funcionaria com outros indivíduos sensíveis à força. Estranhamente, ele teve a ideia de que talvez, apenas talvez, pudesse funcionar com Padme. Isso só aconteceria se ele criasse uma maneira de fazer com que ela acessasse a força, e ele ainda não havia chegado a esse ponto. Mas tinha muitas teorias sobre como isso poderia ser feito. Capítulo 82. Transformação 4. O ano é o 10º ano de acordo com o calendário das grandes ressincronizações. Ele tem 16 anos e pode finalmente iniciar o processo final de transformação no design completo de acordo com as informações do antigo Sith. Os Kaminoanos cumpriram a sua promessa e parecia que ele teria que continuar e finalmente iniciar o projeto humano sintético. Anakin foi acompanhado por Ayla e Barris sob o Templo Jedi por causa de sua preocupação. Obviamente ele fez um esforço para esconder qualquer dor que sentia e conseguiu fazê-lo porque achou que não seria bom para eles vivenciarem o que ele sentia também. Você pode começar. Anakin contou a um de seus androides médicos escondidos abaixo. No início, quando trazidos para cá, eles ficaram com medo. A primeira vez para Ayla certamente trouxe à tona seu trauma do passado, mas ela superou isso por ele. Ele ficou especialmente comovido com isso e estava quase pronto para dar o próximo passo com ela. Dado que ele teve algum tempo para o seu corpo se desenvolver, ele está animado para fazê-lo. Quando se tratava de Barris, ela teve menos dificuldade em lidar com isso porque não teve nenhum trauma relacionado, mas certamente foi difícil para ela também. Na maioria das vezes, ele apenas os protegia de energias muito sombrias e corruptoras, mas na maior parte do tempo os dois vinham aqui ativamente para meditar sobre a força. Parecia que eles ainda não eram afetados pelo lado negro, apesar disso, e mantinham seus alinhamentos com a luz através da força. Anakin presumiu que isso era uma combinação de sua conexão com ele e sua própria força de vontade. Os últimos 4 implantes não foram os últimos do projeto, e houve até alguns extras depois disso, mas a informação sobre eles não era suficiente e levaria ainda mais tempo para descobrir o que realmente eram. Estes últimos 4 também não poderiam ser introduzidos ao mesmo tempo, não muito diferente de alguns outros antes. Então ele teria que demorar um pouco com isso e durante as próximas semanas ele teria múltiplas sessões intensas de cirurgia. Felizmente a essa altura, o Conselho Jedi havia desistido de tentar forçá-lo a fazer coisas por eles, pois ele estava lentamente se cansando de fazer coisas que não o beneficiavam. Não que ele fosse contra ajudar os outros, não. Foi que ele sentiu, acreditou e até mesmo logicamente foi capaz de ver através de seus processos mentais que poderia fazer muito melhor. O mucranoide é o 16º dos 19 órgãos Sky Seed a serem implantados em Anakin. Este órgão é implantado no sistema nervoso central e responde a estímulos químicos específicos do ambiente, o que faria com que Anakin secretasse uma substância proteica serosa semelhante ao muco através dos poros que sela a pele. As operações da glândula devem primeiro ser ativadas por um tratamento químico externo, geralmente auto-administrado, antes de serem ativadas. Ele seria encapsulado dessa forma antes de entrar na animação suspensa, e o processo pode até protegê-lo da dureza do vácuo e de outros extremos de temperatura, especialmente de ambientes profundamente gelados. Não que ele realmente precisasse disso quando levado em consideração seu nanozui, mas era um recurso interessante para aumentar sua capacidade de sobrevivência em qualquer ambiente. A glândula do apostador é o 17º dos 19 órgãos Sky Seed geneticamente modificados que são implantados em Anakin, consistindo de 2 glândulas que são implantadas em vários locais dentro de sua boca, incluindo o interior do lábio inferior, nas glândulas salivares ou na paleta dura. Essas 2 glândulas trabalhando em conjunto transformam a saliva em um ácido corrosivo e cegante quando acionadas conscientemente. Isso permitiria que Anakin cuspisse um pedaço de ácido corrosivo com o efeito de cegar, ferir ou até mesmo matar um inimigo. O uso mais comum desses implantes é ajudar na digestão de coisas extraordinariamente difíceis ou impossíveis de digerir, como a celulose. É possível que se quaisquer novas variantes do Sky Seed fossem criadas, ele poderia perder funcionalidade. Ou pelo menos foi o que foi projetado pelos cientistas kaminoanos e quando ele mesmo deu uma olhada nessas coisas, ele concordou. No entanto, isso é uma coisa útil, embora ele realmente não precise cuspir em uma luta, mas aumenta suas opções. O mais importante é a capacidade de comer mais tipos de coisas se necessário. Afinal, ele ainda era uma criatura viva e ainda precisava comer. As glândulas progenoides, também conhecidas como Sky Seed, são o 18º dos 19 órgãos Sky Seed geneticamente modificados implantados em Anakin. Um é implantado no pescoço e outro no tórax.
Os órgãos respondem hormonalmente à presença de outros implantes SkySeed no corpo, criando células germinativas com DNA idêntico ao desses implantes através de um processo muito semelhante à mitose celular. Essas células germinativas crescem e são armazenadas nos órgãos progenoides, assim como os espermatozoides ou óvulos são armazenados nos testículos e ovários de homens e mulheres normais. Quando cultivadas adequadamente, essas células germinativas podem ser gestadas em cada um dos 19 órgãos SkySeed necessários para criar outro como ele. Isso significa que ele poderia praticamente ter filhos através deste método especial, porque eles herdariam sua variante SkySeed. Se Anakin criasse outra variante SkySeed de outro ser ou pessoa, seria diferente e suas mutações seriam diferentes das suas. Isto foi criado não apenas pelo criador original, mas também pelos Kaminoanos e por ele mesmo, porque era impossível criar continuamente mais células especiais através de qualquer outro processo. Os Kaminoanos simplesmente não tinham a capacidade correta de clonar suas células. Isso se deveu em parte à força e à maneira como ela atua quando se trata de clonar pessoas sensíveis à força. Órgãos progenoides maduros podem ser removidos e novos implantes SkySeed cultivados artificialmente a partir deles. Esta é a única maneira de criar novos implantes, então Anakin e os Kaminoanos dependem deste implante e de Anakin em particular para criar outros. Através de projeções, 5 anos após a implantação, a glândula progenoide no pescoço conteria SkySeed madura e poderia ser removida e suas células germinativas colhidas, enquanto o progenoide maior do peito não é considerado pronto para colheita até que 10 anos padrão tenham passado. A colheita pode ser feita enquanto ele ainda está vivo, mas eles também seriam capazes de fazê-lo se ele morresse. Mas ele não morreria agora, não é? A colheita normalmente é feita depois que alguém morre, projetada por um médico mergulhado no conhecimento da SkySeed, que carrega um acessório especial no kit médico móvel de campo que carrega no braço, conhecido como Nartec-1. Este acessório é chamado de redator e é usado especificamente para extrair ambas as glândulas progenoides do corpo de seu corpo morto, para que sua SkySeed possa ser usada para substituir a perda de outra pessoa. Anakin teve que criar outro método pelo qual pudesse transferir suas células especiais e teve sucesso ao fazê-lo, porque descobriu que se quisesse que seus sintetizadores tivessem os mesmos implantes que ele precisaria fazê-lo. Os Kaminoanos não ajudaram em nada nessa empreitada, pois não viam nenhuma razão adequada, o que o teria irritado se ele já não soubesse como os Kaminoanos funcionavam. A carapaça negra, também conhecida como interface, é o último e um dos mais importantes de todos os 19 implantes de órgãos SkySeed para Anakin. Este material fibroso orgânico preto e neuroreativo é implantado diretamente sob a pele do torso. Os pontos são então cortados através da carapaça por um de seus androides médicos controlados usando ferramentas cirúrgicas que lhe permitem conectar diretamente seu sistema nervoso central com os sistemas cibernéticos de sua Power Armor. Isso está certo. Armadura de poder. Embora através do Nanozui Anakin já pudesse usar uma interface e ela tivesse sido combinada com ele. Se ele quisesse completar o design e se tornar o melhor que pudesse, ele continuaria com o processo. Depois de algumas horas solares, o material endurece e feixes invasivos de fibras sintéticas que servirão como pontos de conexão para os neuronews crescem para dentro e se interligam com o agora recém-nascido sistema nervoso central do Anakin. Observe que Anakin precisa da carapaça negra para usar sua Power Armor em suas capacidades máximas, mas a armadura em si não precisa deste implante para funcionar. Anakin teve que olhar para si mesmo e pensar em uma maneira de recriar todo o seu traje, especificamente o traje de Vader. Ele queria fazer desta sua armadura de poder e usaria apenas os melhores dos melhores recursos para fazer isso. Além disso, quando se tratava dos Kaminoanos, embora eles fossem bons em manipulação genética e outras coisas relacionadas à medicina, foi Anakin aqui quem teve que preencher a lacuna para este último implante. Eles eram totalmente incapazes de encontrar uma maneira de criar algo perfeito, e embora a armadura de Anakin fosse extremamente poderosa, isso não significava que seu exército de sintetizadores não teria algo tão forte. Novamente, os recursos são extremamente importantes e Anakin, apesar de ter expandido seus territórios, não conseguiu realmente aumentar seu estoque de recursos raros. Ele usaria o melhor para garantir que se tornasse algo capaz de protegê-lo totalmente, mas caso falhasse, ele poderia confiar em seu Nanozui. Coruscant, Templo Jedi, quarto de Anakin. A maior parte do ano havia passado e ele havia concluído a maior parte do que queria fazer consigo mesmo e agora poderia começar a ansiar por outras coisas. Anakin adiou o desenvolvimento das melhorias obscuras para os implantes SkySeed até o ano seguinte, quando completaria 17 anos. Esses próximos implantes seriam conhecidos como implantes primaris, separados do resto, os originais. Por causa disso, Anakin também adiaria o desenvolvimento dos sintetizadores por mais um ano antes da conclusão de muito mais e melhor versão atualizada deste modelo. Dado que ele teve que esperar até esse fim, ele começou a examinar suas memórias para ver se havia alguma habilidade relacionada à força que pudesse permitir interagir ou alterar e manipular a própria estrutura genética. A arte do pequeno. Anakin havia se lembrado de algo. Art of the Small era um método radical e avançado da força para se fundir com a força. Sob meditação, a presença de um usuário da força diminui para um tamanho microscópico. Enquanto estiver neste estado, o usuário poderá operar as moléculas da maneira que desejar, transformando-as em algo completamente diferente. A arte do pequeno costumava ser uma habilidade desafiadora da força baseada em Alter entre a nova Ordem Jedi, que deveria levar 1 ou 2 anos para que os talentosos cavaleiros Jedi se tornassem especialistas. Significa que esta técnica ainda não foi criada e Anakin teve a chance de começar a fazer uso desta técnica extremamente poderosa. Bem, foi criado e talvez até nomeado, mas ninguém mais sabia disso.
Ao reduzir a presença da força para a de um único átomo, permitiu um grau de furtividade sem precedentes, bem como permitiu uma percepção do universo em escala molecular. Usar a telecinesia neste estado meditativo permite que os Jedi eliminem toxinas e curem certas doenças em outras pessoas, bem como em si mesmos, construindo proteínas saudáveis e reconstruindo células. Anos atrás, o que aconteceu com o desaparecimento de Vergere no planeta que o ajudou a criar seu próprio recipiente vivo chamado Jabita, ela era importante. Importante porque foi ela quem criou essa técnica e até deu nome a ela. Ela primeiro teria que criar esta técnica sob a pressão insana colocada sobre ela pelos Yuuzhan Vong que a capturaram para ajudá-los em suas futuras batalhas contra a República. Anakin tinha outros planos para esta técnica que ele usaria para si mesmo e para outros. Ele queria analisar suas próprias células e as células de outras espécies exóticas para que pudesse mudar, manipular e transformar-se para obter habilidades especiais de outras espécies. Algo importante para ele era a espécie de Yoda, especificamente sua longa vida útil, e ele estava se perguntando se poderia dar isso a si mesmo para permitir-lhe viver até milhares de anos de idade. Não só para ele, mas também para sua mãe e futuros amantes. Não apenas de Yoda, mas imagine se ele pudesse fazer engenharia reversa da genética e das habilidades da força das espécies detentoras da força. Você sabe, os deuses mortes e sua imortalidade e conexão especial com a força. Ele também teve que ser cauteloso ao se transformar quando passou por isso. Ele sabe que fazer isso seria perigoso, muito mais do que com a transformação Sky Seed, e seria assim por causa das coisas que ele já havia feito com seu corpo. Por enquanto ele estava procurando outros caminhos para si mesmo e para a melhoria de seu povo. A galáxia em geral é habitada principalmente por humanos e por espécies quase humanas, o que significa que a maior parte de sua população também o seria. Isso não significa que ele não faria coisas por outras espécies também, significa apenas que se ele quisesse afetar o maior número possível de vidas, ele teria que começar pelos humanos. Algo que ele estava projetando sem a ajuda dos Kaminoanos era um cromossomo especializado de bioengenharia que seria introduzido em humanos. Um 24º cromossomo artificial que se integra ao DNA existente do sujeito. O objetivo do novo cromossomo era transformar indivíduos em super-humanos com maior força, agilidade e resistência. Houve outros efeitos também, mas a essência do que isso faria é agir como algo que reduziria a degradação normal da estrutura genética de uma série de fatores, o que significa que as doenças genéticas se tornariam inexistentes. As pessoas se tornariam mais inteligentes porque o cromossomo bioprojetado introduziria e faria com que os humanos produzissem naturalmente um novo neuroquímico que substituiria o antigo por algo novo. Enviaria sinais mais rapidamente por todo o corpo e cérebro, aumentando a inteligência por meio da velocidade de processamento do pensamento. Também aumenta o fator de cura do corpo humano para torná-los capazes de exibir a força que o corpo humano esconde dentro de si. Ou seja, com um fator de cura fortalecido, permitiria que um humano explodisse com mais força física. Outros benefícios também incluem a atualização de outros órgãos internos para aumentar sua eficiência e tudo mais. E imaginando o 24º cromossomo em combinação com os implantes Sky Seed, Anakin não consegue deixar de querer acelerar o processo. Ele sem dúvida se tornaria mais forte, mas isso também beneficiaria os outros, algo pelo qual ele sempre foi apaixonado desde que reencarnou. Afinal, ele ainda é uma pessoa egoísta, mas se pudesse aumentar a expectativa de vida humana e eliminar doenças genéticas e cânceres que tiram a vida humana, por que não o faria? Capítulo 83, Transformação 5. Anakin não foi enviado em todas as missões que o original realizou com Obi-Wan e, na verdade, foi ele mesmo quem persuadiu o Conselho Superior a permiti-lo em algumas dessas missões. Ele tem que aproveitar seu conhecimento do futuro e suas novas habilidades para ver também o futuro. Com ele pode mudar acontecimentos e tem o que tem levado a resultados positivos no que diz respeito à vida. Uma missão específica que ele queria realizar e foi autorizado a assumir era especial porque havia um cientista humano extremamente inteligente. Anakin foi enviado em missão de resgate no sistema Uziel para TY-44, uma das luas do planeta Tifador. Porém, ele tinha outros planos e em vez de ir exatamente para lá viajou para o planeta chamado Vancor. Foi aqui que ele esteve aqui por uma pessoa importante que poderia ajudá-lo. Anakin teria sido colocado sob a influência de uma droga chamada Zona de Autocontenção, e feito prisioneiro pela insana e fanática cientista Jena Zan Arbor. Isso se ele não tivesse nenhum conhecimento prévio e não usasse a força adequadamente para prever que isso iria acontecer. Mesmo assim, suas atualizações em seu corpo simplesmente não permitiram que ele fosse controlado e ele foi facilmente capaz de dissipar os efeitos da droga. Jena Zan Arbor era uma mulher humana e uma cientista perturbada do planeta Moise-1. Ao longo de sua carreira, ela teve vários confrontos com Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. No futuro, durante as Guerras Clônicas, ela teria sido uma importante cientista trabalhando para a Confederação de Sistemas Independentes. Quando a guerra terminasse, ela seria convocada para trabalhar para o novo Império Galáctico. Já que Anakin está aqui, ele aproveitará esta oportunidade para atraí-la para seu próprio comando. Afinal, ela é um bem valioso. No início de sua carreira, Jena Zan Arbor era uma cientista famosa e chefe das indústrias Arbor. Ela era conhecida por salvar um planeta de uma pandemia depois de criar uma vacina para um vírus mortal. Zan Arbor também era conhecido por ajudar planetas com pouca tecnologia, como Melazaton, a superar seus fardos. No entanto, ninguém sabia que ela realmente começou os problemas para ganhar créditos e melhorar sua reputação. Ele não se importa muito com esse comportamento, desde que possa controlá-la até certo ponto. Pelo que ele entende sobre ela, ela queria ser reconhecida por seu trabalho, mesmo que a culpa fosse dela.
Ela certamente era talentosa e ele não se importava em lhe dar um pedestal para subir. A fama é algo bastante inconstante e fácil de manipular usando a mídia, especialmente porque a Skywalker Industries é a controladora de uma de suas subsidiárias que trabalha na indústria do entretenimento. Jenna Zan Arbor, Anakin falou enquanto confrontava a mulher que estava na casa dos 40, mas ainda parecia extremamente bonita, apesar disso. Olá, lindo. Jenna praticamente ronrona em resposta, olhando de cima a baixo. Ótimo, ela é uma puma. Anakin pensou consigo mesmo antes de responder. Vim aqui com um propósito específico em mente e gostaria de recrutar você. Jenna ficou especialmente atraída por sua aparência. Suas feições eram bastante bonitas e haviam sido bem preenchidas enquanto, através do processo Sky Seed, ele se transformava em um grande espécime. Seu cabelo loiro escuro junto com seus olhos agora violetas certamente são características especiais que atrairiam qualquer pessoa. Mas o que provavelmente foi a característica mais definidora que a atraiu foi a altura dele, porque isso não era natural para um ser humano normal. Isso sinalizou para ela que essa pessoa à sua frente pode se interessar pelas ciências assim como ela. Oh, você deseja me ter? Jenna perguntou e continuou. Parece que nós dois temos o mesmo objetivo então. Que objetivo é esse? Anakin perguntou. Eu quero você, é claro. Jenna queria capturá-lo e fazer experiências com ele, pelo menos era isso que ele conseguia ler em seus pensamentos superficiais. Talvez eu devesse ter aparecido como Vader em vez disso. Mas então eu teria menos influência ou influência. Essa mulher não é normal e é melhor tentá-la com meu corpo. Anakin pensou consigo mesmo. Você me quer de que maneira? Eu só quero você. Todos vocês como vocês seriam deliciosos. Jenna disse antes de continuar. Se você tiver algum tipo de acordo que possa me agradar, eu certamente aceitaria. Eu sei que você gosta da sua reputação. Anakin afirmou e continuou após uma pausa. Eu também sei que você gosta dos seus créditos. Para onde isso vai dar? Jenna questionou. Isso está indo em uma direção que você sem dúvida gostaria. Também estou ciente de que você gosta de tudo que tem a ver com a força e aqueles que são capazes de usá-la. Anakin continuou. Eu tive interesse, você está correto. Jenna respondeu. Bem, se você não soubesse que sou sensitivo à força e não apenas isso, eu poderia lhe fornecer tudo o que você poderia desejar. A única condição é que você trabalhe sob meu comando e permaneça leal. Anakin fez sua oferta. Essa é uma oferta que não posso recusar, mas quero algo mais. Jenna responde. Quero você. Receio não ser algo que possa ser usado como uma barganha. Anakin respondeu. Você é um belo espécime e acredito que seria capaz de descobrir muitas coisas interessantes em seu corpo. Jenna disse. Tenho certeza que sim, mas se quiser descobrir por que sou assim, terá que aceitar minha oferta. Anakin continuou. Aceito. Jenna respondeu. Os dois então finalizariam tudo com Anakin dando a ela o que ela queria, uma quantidade considerável de créditos pagos a ela e uma posição em seu departamento de pesquisa em Tatooine. Apesar de suas falhas, ela ainda era alguém que tinha consciência e não levava as coisas longe demais quando se tratava de fazer as coisas. Ela já havia feito isso uma vez e se arrependeu terrivelmente. Jenna então se encontraria com Rhinala, que também fazia parte deste departamento, e as duas se dariam muito bem. Não. Anakin teve problemas com o relacionamento dos dois, já que suas personalidades tendiam a fazer com que eles entrassem em conflito. Mas como ambos eram inteligentes e extremamente úteis para ele, tudo o que ele fez foi certificar-se de acomodá-los melhor. Não é como se ele não soubesse como eram essas duas mulheres e o que queriam. Após a missão que lhe deu a oportunidade de colocar Jenna ao seu lado, o que como resultado salvaria milhares, milhões, se não bilhões de vidas devido às coisas terríveis que ela teria criado no futuro. Devido a isso mudaria para sempre o rumo de alguns acontecimentos fazendo com que aqueles que causariam destruição e caos fossem reduzidos. Uma boa decisão. No entanto, havia algo em que ele estava interessado, que era o Vale dos Lordes das Trevas, originalmente conhecido como Vale dos Reis Adormecidos. Era um vale e cemitério dos Lordes Sith de Korriban, originalmente construído pelos nativos do planeta como cemitério para seus reis. Os exilados da Ordem Jedi, que ficaram conhecidos como Lorde das Trevas do Sith, adicionaram suas próprias tumbas ao vale. Junto com vários túmulos proeminentes, o vale abrigou o antigo grande templo Sith e a Academia Sith, que pairou sobre o vale por vários milênios. Infelizmente este lugar já havia sido saqueado de tudo que era útil ou teria sido útil quando Anakin chegaria lá, muito antes de seu renascimento. Por enquanto ele iria adiar seus planos de ir para lá. O que ele teve que fazer a seguir foi finalmente apresentar os implantes finais reais de sua transformação sobre-humana. Obviamente ele ainda não tinha tudo o que queria e estava começando a trabalhar no 24º cromossomo. Combinar tudo deve torná-lo incrivelmente poderoso. Outra coisa foi que quando se tratava de seus sintetizadores, ele teve que esperar que seu implante progenoide amadurecesse e se desenvolvesse antes de poder começar a trabalhar para fazer mais pessoas gostarem dele. Os caminoanos têm sua genética celular avançada, mas precisavam de células especializadas que estão dentro das glândulas implantadas. Esse foi o problema projetado pelo criador original e até pelos próprios caminoanos quando examinaram o conteúdo. Não há recursos suficientes para tudo o que ele desejava e parece que desde os tempos antigos também não havia recursos suficientes para completar o projeto. As coisas que ele teve que coletar eram bastante variadas, mas felizmente a tecnologia era avançada o suficiente e ele tinha a quantidade mínima para criar essas transformações genéticas. Debaixo do Templo Jedi em Coruscant, Anakin estava mais uma vez realizando uma operação. É claro que Barriz e Ayla estavam presentes na cirurgia, assim como estiveram presentes nas outras, e ele ficou grato pela preocupação deles. Ele também não estava nem um pouco preocupado com o fato de eles saberem dessa informação, porque no futuro haveria segredos muito maiores para revelar e ele estava disposto a fazê-lo no futuro. Por enquanto, ele acha que isso é suficiente.
Os droides médicos então começaram as próximas cirurgias que aconteceriam ao longo de algumas semanas porque seu fator de cura ficou muito forte. Só iria melhorar com o passar do tempo. O que Anakin decidiu chamar de versão mais avançada do Sky Seed foi Primaris Sky Seed. Este tipo também é muito mais estável geneticamente do que a versão anterior, o que significa que haveria menos mutações para ele e seu futuro povo. Ele mal podia esperar que seus androides vivos conseguissem corpos biológicos funcionando adequadamente, capazes de reter os midi-chlorians que ele deseja que eles mantivessem. As bobinas de tendão são um implante em que os tendões de Anakin são reforçados com cabos de bobina dura metálicos que podem se contrair com uma força incrível, aumentando sua força e também dando ao seu corpo outra camada de defesa. Ele se tornaria capaz de esmagar o crânio de outra pessoa com a mão sem a ajuda da força, quebrar a armadura flaca em pedaços ou até mesmo morder um cabo de metal se necessário. Este implante não tinha requisitos prévios, mas em média os Kaminoanos lhe deram um prazo que seria perfeito para implantá-lo. Teria que surgir algum tempo depois do 19º implante dentro do desenho original. Machin Decínio Coius é o 20º de todos. O Magnificat é um pequeno lóbulo do tamanho de uma unha que é inserido no córtex cerebral. O Magnificat secreta hormônios que aumentam as funções de crescimento do corpo, ao mesmo tempo que intensificam a função de seus outros implantes transhumanos, especialmente os do Biscopeia e do Osmodula. Como resultado, Anakin se tornaria ainda mais alto e fisicamente mais forte do que seus equivalentes padrão. Anakin se tornaria ainda maior em tamanho do que ele é agora, o que certamente não é algo que ele realmente queria, porque à medida que seu tamanho aumenta, aumenta também a quantidade de área que existe para acertá-lo. Ele começaria a perder um pouco de sua agilidade ao fazer isso, não porque fosse incapaz de se controlar, mas porque se tornar um gigante inerentemente torna você mais fácil de acertar. Ele não tem controle sobre quanto mais cresceria, então pode estar ficando ainda mais alto do que agora. A altura projetada na medição que ele mesmo fez era de cerca de 2,4 a 2,6 metros de altura. Comparados a um ser humano médio, eles alcançariam apenas a área abdominal. No entanto, o Magnífico deve ser implantado quando ele era mais jovem, então é inteiramente possível que ele não atinja a altura total que alcançaria se tivesse sido feito antes. Na verdade, Anakin ficaria em geral com cerca de 2,10 metros de altura, porque ele tinha algum nível de controle sobre os hormônios que os implantes modificam. Na verdade, o Magnificat é apenas metade da verdadeira glândula imortis de válvula dupla, também conhecida como a chamada Criadora de Deus. Isso em teoria tornaria Anakin imortal, mas a partir do projeto original, o Criador não tinha informações, materiais suficientes e faltou na hora de descobrir os segredos da imortalidade. Parece que todos querem a vida eterna, bem, talvez todos. Se Anakin tivesse uma fase para este implante, seria a quarta entre o Biscópio e o Hemastame. Eu mesmo tenho pesquisado o que é essa chamada glândula imortis e os Kaminoanos não sabem nada sobre isso. Anakin estava cansado de que os Kaminoanos ou qualquer outra pessoa realmente conseguisse um projeto para se tornar imortal. O último dos implantes misteriosos foi chamado de fornalha Belizarian, um órgão adormecido que se conecta aos corações de Anakin, aquele com quem ele nasceu e aquele que ele criou. Em momentos de estresse extremo, ou caso seu corpo sofra traumas violentos e prejudiciais, ele expele grandes jatos de substâncias químicas autossintetizadas, um hipercoquetel que simula a ação biológica de estímulos de combate, ao mesmo tempo que auxilia no rápido crescimento de tecidos, ossos e ossos. Músculo. A glândula então fica dormente novamente e leva algum tempo para se reconstruir metabolicamente mais uma vez para o próximo uso. Claro que para Anakin, mais uma vez foi diferente quando se leva em conta os vários outros benefícios concedidos a ele através da força, e seu nanozui aumentando ainda mais sua regeneração natural. Simplificando, seu fator de cura tornou-se tão extremo que seria muito mais difícil matá-lo, e na verdade ele basicamente tem a imortalidade. Mas não. Tudo isso somente aos 17 anos, tornando-o completo ou quase completo, pois terá que esperar para ver as alterações feitas pelo implante Magnificent. Ele se tornaria ainda mais alto do que agora ou permaneceria o mesmo? Annie, você está bem? Ayla o questionou após sua suposta operação final, considerando que pode haver mais uma no futuro para completar a glândula imortis. Sim, eu estou bem. Anakin respondeu enquanto se levantava da mesa cirúrgica, já que nada foi usado para anestesiar a dor. Ele não queria transmitir sua dor ou demonstrar que estava com dor porque isso machucaria os dois. As emoções das mulheres são estranhas, mas não imprevisíveis. Bem, às vezes são imprevisíveis. Mas ele tem experiência suficiente para saber o que poderia acontecer se dissesse ou fizesse a coisa errada. Todas essas cirurgias que você está fazendo certamente devem ser perigosas. Barris, sendo a mais experiente das duas mulheres, disse a ele em tom questionador. Você tem todos os dados e sabe o que tenho que passar, mas isso nem importa porque você não me viu com dor ou mesmo sentiu qualquer dor através do vínculo da força comigo. Anakin respondeu. Os dois reviram os olhos, mesmo que não consigam sentir porque ele o desliga, isso não significa que eles não estejam cientes ou sejam estúpidos. O que me diz de fazermos outras coisas enquanto isso? Anakin questiona para desviar a atenção do assunto de sua experimentação. Capítulo 84, Mestre 1. Anakin completou oficialmente 17 anos e depois de muitas missões bem-sucedidas ele finalmente foi promovido após alguns longos anos de monotonia ininterrupta. Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker, faz apenas alguns anos desde que você foi promovido de Padawan e agora você receberá outra promoção hoje. Mas esteve presente na promoção para si mesmo. Na verdade, todo o Conselho Superior estava presente em tal evento porque ele era agora oficialmente a pessoa mais jovem a se tornar um Mestre Jedi também. Mestre Jedi você se tornará. Um assento no Conselho você pode receber. Isso se você desejar ocupar um assento. O Grão-Mestre levantou-se e anunciou a todos os presentes.
A maioria das pessoas ficou surpresa e algumas até ficaram boquiabertas porque isso estabeleceria outro novo recorde em toda a ordem. Ainda mais surpreendente foi Yoda quem decidiu entregar um dos assentos vagos para Anakin porque ele era o que mais temia os Jedi desde o início. Anakin previu esse resultado através dos vários meios e métodos aos quais teve acesso, seja através da força ou de sua capacidade de conectar os pontos por meio de premeditação lógica. Havia muitos benefícios em se separar do conselho, mas ele decidiu que se algum dia lhe fosse apresentado, ele o rejeitaria. Ele teria menos tempo livre para explorar as coisas que queria fazer sozinho, e havia muitas coisas para ele fazer. Terei que recusar o assento. Anakin respondeu. Razão que você tem? Yoda perguntou a ele. Eu simplesmente gosto de Qui-Gon, como todos aqui devem saber, tenho minhas próprias dúvidas. Anakin afirmou não ter medo de enfrentar os teimosos. Estamos cientes de suas travessuras e parece que Qui-Gon o desencaixou dessa maneira. Ki-Adi Mundi disse ser um dos mais rígidos no que diz respeito ao código Jedi. Acho que isso é o suficiente, mestre Mundi. Parece que Anakin tomou sua decisão e devemos respeitá-la. Mas, tendo formado um relacionamento positivo com Anakin, foi facilmente capaz de desviar o olhar de seu desrespeito porque seus próprios pensamentos também estavam começando a mudar. Na verdade, ele vem influenciando muitos jovens Jedi há muito tempo, participando de muitas de suas aulas. Isso já foi motivo de preocupação, mas qualquer investigação que eles fizeram não obteve resultados que apontassem para alguma conduta imprópria. Agradeço aos mestres aqui que acreditam que estou pronto para me tornar um mestre. Anakin dissipa a atenção na sala dizendo isso. Sim, acredito que isso será tudo por hoje. Mas se diz enquanto todos começam a sair da sala. Mas Anakin tem algo mais a dizer, não para nenhum deles, mas para Shaakti. Shaakti se separou do Alto Conselho Jedi neste mesmo ano como substituto de um dos mestres Jedi que havia morrido. Ela teria substituído Yadlidli se Anakin não a salvasse, mas ainda havia uma vaga aberta. Mestre Yarael Pol foi morto, então lhe foi oferecido o assento. Mestre Ti, gostaria de falar com você. Anakin sinaliza para ela sair enquanto o resto continua a deixá-los em paz. Depois que todos os outros saíram, restaram apenas Anakin e Shaak na sala e uma atmosfera um pouco estranha estava sendo criada. Bem, sobre o que você queria conversar? Shaak sentiu a vibração de não querer falar, como se quisesse fugir da área. Anakin, estando ciente muito mais agora do que quando a conheceu, sabia que ela não gostava de seus novos sentimentos. Acredito que seja apropriado conversarmos sobre algumas coisas. Anakin disse antes que ela pudesse dar uma desculpa para ir embora. Falar sobre o que exatamente? Shaak tenta fingir, mas ela sabe muito bem porque ele a estava confrontando. Acho que você sabe exatamente o que quero dizer. Anakin disse que então fez a transição da fala física para a comunicação mental. Você não será capaz de escapar do que aconteceu. Por instinto, ela mesma responde mentalmente. Eu nego isso. Um Jedi não deve ser anexado. Eu não deveria. Você não deveria e nenhum outro Jedi deveria também. Foi o pacto, o compromisso que assumimos ao nos tornarmos Jedi. Tem certeza que concordou com isso? Com que arbítrio você teve e que escolha você fez quando foi levado até os Jedi? Anakin questionou. Eu fiz minha escolha. Fiquei com os Jedi porque acreditava que este era o lugar onde deveria estar. Shaak respondeu. Parece que você ainda nega nosso vínculo. Anakin então continuou telepaticamente. Deixe-me mostrar o que aconteceria com você se ficasse com os Jedi. Anakin então começou a contar uma história de como ela teria levado uma vida de isolamento dentro dos Jedi antes de morrer porque estava separada deles. Ele convenientemente deixou de fora pedaços que podem ter indicado que ele estava fora da causa em outra linha do tempo, porque isso não seria uma boa aparência. Ele estava aqui para confundir e persuadi-la a aceitar o vínculo, já que não tinha como rompê-lo mesmo que quisesse. Pelo menos ainda não. Shaakti cai no chão e fica de joelhos vendo esses eventos acontecerem, vendo seu futuro potencial e as escolhas que ela fez que mesmo quando no lugar certo ainda levam à consequência da morte. E foi tudo em vão. Anakin foi até ela e a abraçou com um abraço caloroso, dando-lhe algum apoio emocional neste momento. Ela chorou silenciosamente enquanto segurava, o que levou Anakin a pensar que ele estava se aproveitando da situação que havia criado. Bem, isso meio que me faz sentir um canalha mesmo quando estou certo. Anakin pensou consigo mesmo. Anakin havia resolvido tudo calmamente com Shaakti e ela não estava evitando como estava e de fato ficou ainda mais apegada depois daquele acontecimento. Dado que ele havia revelado um futuro potencial para ela e através do vínculo entre eles ela podia ver a verdade e sua honestidade, ele não ficou surpreso. Assim como resolver um problema é bom e não impede que crie outro. Um problema leva a outro porque é assim que as coisas são. Após o aquecimento de Shaak com ele, ficou aparente que Ayla foi capaz de perceber facilmente a diferença entre ele e Shaak. Outra foi Barriz e sua nova conexão com ele por uma força criada que ele teve que gerenciar e lidar. Ter o afeto de várias mulheres é certamente uma coisa ótima, mas isso não significa que não seja trabalho. Anakin estava na sala de treinamento dada a ele pelos Jedi ao lado de Ayla. Ela estava meditando e parecia muito contemplativa sobre alguma coisa. Sua concentração era muito intensa e ele estava curioso para saber exatamente o que ela estava enfrentando. Ele sempre poderia invadir a mente dela, mas isso realmente não conduz a um relacionamento saudável e Anakin não gostava de fazer isso com os outros também. É melhor que ela mantenha sua privacidade, assim como ele pode ter a dele. Ele não precisa saber o que se passa na cabeça das mulheres com quem está conectado o dia todo, todos os dias. Com isso Anakin começa sua tarefa de examinar seu novo design, uma nova armadura especialmente feita. Ele teria que fazer essa armadura mais cedo ou mais tarde e seria seu substituto para seu traje Vader, pois ele o considerava incompleto em relação ao que poderia ter agora. Especialmente com os materiais corretos disponíveis e sua capacidade de sintetizar metais muito mais poderosos e capazes.
Seu design foi uma combinação de muitas coisas que incluíam as plantas deixadas por aquele antigo Holocron City junto com outras coisas nas quais ele se inspirou. Ele não queria nada muito volumoso, pois poderia impedir seus movimentos, mas também não queria algo que fosse incapaz de protegê-lo totalmente e ao mesmo tempo precisasse ser esteticamente agradável. De certa forma, a aparência real e o visual real ou real que ele procurava era uma roupa semelhante a Darth Vitiat. O interior foi revestido, mas ele queria adicionar mais revestimento metálico e fazer com que a malha fosse melhor feita. Enquanto Anakin estava revisando o projeto, ele não percebeu que Ayla havia realmente se aproximado por trás dele e foi pego de surpresa quando ela saltou sobre ele. Ayla o beijou na bochecha e quando ele se virou para dizer alguma coisa. Ei, ela o beijou nos lábios enquanto ele estava baixo o suficiente para ela fazer isso por causa de sua altura. Ela timidamente o soltou quando ele ficou brevemente surpreso com a demonstração de afeto. Bem, esse foi um primeiro beijo bastante inesperado. Embora Anakin já tivesse beijado outras pessoas antes por causa de suas atividades noturnas, isso não significava que ele havia realmente oficializado seu relacionamento com qualquer uma das pessoas com quem estava conectado. Pensei muito sobre isso e tomei a decisão de que deveríamos finalmente nos tornar um casal. Ayla afirmou com bastante ousadia, em parte porque não havia mais ninguém por perto para ver esse momento. Um casal, hein? Anakin tem um sorriso no rosto que traz um rubor ainda mais profundo a Ayla. Sim. Ela confirma sem hesitação. Você também percebe que atualmente não estou conectado apenas a você e aos outros desta forma especial, correto? Anakin informou aos três com quem ele atualmente tinha uma díade da força sobre o que exatamente era e o que significava. Eu também levei isso em consideração e acredito que não me importaria de compartilhar você. Ayla disse e continuou. Eu conheço Barriz há muito tempo por sua causa e passei a pensar nela como minha própria irmã. Enquanto estou com o Mestre Shaak, também estou ciente da pequena rivalidade que temos, mas superei isso. Eu só quero estar com você agora, mesmo que seja em segredo. Ayla diz de forma bastante fofa antes de continuar. Você concorda? Ela era um pouco tímida, mas ele também podia sentir suas emoções porque essa confissão era algo e tanto. Isso a envergonhou e ela também ficou com medo da resposta. Embora não tenha sido declarado, está bastante implícito que Anakin estava emitindo a vibração de não querer ter nenhum tipo de relacionamento romântico. Suas razões? Ele próprio não estava exatamente pronto e conhecia seu próprio caráter bem o suficiente para saber que desejaria mais de uma mulher. Ele praticamente perguntou à própria força sobre isso e ela apenas respondeu enviando-lhe visões, provocando sobre isso. A culpa foi dele por reencarnar dessa forma, indiretamente o tornando assim. Como se estivesse pensando sobre isso e criando algum suspense de propósito, Anakin atrasa sua resposta. Eu penso. Sim. Ela estava ao mesmo tempo animada e ansiosa para ouvir a resposta dele, pois havia ficado bastante impaciente ao longo dos anos e estava pronta para aceitar totalmente esse vínculo. Na verdade, ela já havia feito isso e estava pronta para percorrer todo o caminho por ele, até mesmo disposta a deixar a ordem. Eu acredito. Sim, eu sinto que Anakin foi interrompido. Apresse-se já. Ayla percebeu o que ele estava tentando fazer. Sorrindo, Anakin responde pegando o ar e abraçando o ar. Sim. Ele a beija de volta e ela fica muito feliz. Ele poderia facilmente perceber através do vínculo deles, pois foi capaz de compartilhar seus sentimentos. O que isso nos torna agora? Ayla pergunta enquanto ele a coloca de volta no chão. Isso significa que estamos em um relacionamento oficial, mas não é justo, já que você aceitou que terei vários outros significativos. Anakin parou. Você não precisa se preocupar com isso, eu já aceitei que isso vai acontecer. Tudo que sei é que serei sua primeira namorada, primeiro amante, ou seja, terei você só para mim. Ayla diz em resposta. Estou feliz, mas me sinto um pouco culpado. Anakin começou novamente, mas não terminou a frase. Ayla decide calá-lo fundindo seu rosto com o dele enquanto eles continuavam a se beijar por um bom tempo e parecia que os dois estavam bastante apaixonados por isso. Anakin era mais apaixonado que Ayla e até queria continuar sua pequena brincadeira em algo mais íntimo, mas foi impedido por Ayla. Acho que isso é o suficiente por enquanto. Mesmo que ela mesma fosse apaixonada, isso não significava que ela não tivesse razão. Eles estavam atualmente dentro da sala de treinamento que embora tivesse se tornado mais segura, já que nenhum intruso poderia entrar sem a permissão expressa de Anakin. Isso não significava que não havia mais ninguém que pudesse entrar. Uma razão pela qual Anakin era tão apaixonado era por causa do vínculo, da díade e em combinação com seu pronunciado traço de luxúria do ritual mágico que aumentava seu desejo. Realmente não ajudou, mas ele foi capaz de recuperar o controle de si mesmo. Certo, os outros podem entrar. Anakin respondeu. Eu sei que você não, nós dois queremos continuar as coisas, mas sim, seria ruim se alguém nos flagrasse. Ayla expressou suas preocupações, mais especificamente a Sokka. Anakin disse. Sim, os outros também, mas a Sokka é o mais importante aqui. Ayla continuou. A Sokka obviamente ainda era muito jovem e ainda tinha alguma inocência, embora recentemente tivesse começado a aprender sobre coisas adultas com as outras mulheres aqui, porque os Jedi realmente não têm o melhor caminho quando se trata de coisas como essa. No momento em que eles estavam discutindo e se acalmando, o assunto da conversa se tornou conhecido ao correr para Anakin e abraçar sua coxa. Ela começou a crescer, mas ainda não era alta o suficiente para abraçá-lo tanto. Anne, a Sokka ligou. Eu queria aprender sobre. Ela então começou a reclamar sobre seu dia e sobre o que ela queria aprender em seguida, cheia de energia, sem perceber a atmosfera ambígua entre Anakin e Ayla. Tudo bem,
Acho que você deveria se acalmar agora. Acho que você precisa voltar à sua prática de meditação. Anakin disse a Sokka porque ela era um monte de energia excessiva. Fazendo beicinho, ela respondeu: eu não gosto de meditação. Isso é uma pena porque sem isso você crescerá mais devagar e será incapaz de se tornar um adulto. Anakin disse em tom de brincadeira. Não sou mais criança, sei que o que você disse é mentira. A Sokka disse tendo um pequeno acesso de raiva. Tudo bem, peço desculpas. Eu estava errado. Anakin sorri para a menina. A Sokka cora um pouco por ter desenvolvido uma paixão quando seus hormônios adolescentes estavam começando a fazer efeito. É claro que Anakin não está ciente disso e não pensa muito nisso, mas Ayla podia ver isso e apenas suspirar em sua mente. Anakin pode ter sido um playboy em sua vida passada, mas isso não significava que ele fosse bom em perceber coisas como essa. Na verdade, ele era bastante alheio e só era bom com questões femininas em relação a coisas adultas. Este homem, acho que é assim que ele é. Ayla pensou consigo mesma. Capítulo 85, Mestre 2. Meu mestre. Rhinala estava andando de um lado para outro em seu quarto que Fi Skywalker lhe atribuiu quando começou a viver no palácio ao lado das outras garotas enviadas para cá. É isso mesmo, ela descobriu quem realmente era Vader. Bem, descobrir seria mentira porque ela foi informada de sua verdadeira identidade. Anakin Skywalker. Fazia sentido de certa forma, mas ela estaria mentindo se dissesse que não estava confusa e que não conseguia juntar tudo exatamente. Rhinala então pensou na época e lembrou-se de quando ele se revelou a ela e de como ela estava animada. Anakin fez uma entrada com outra pessoa em Tatooine sob o manto da escuridão que era a noite. Ele estava especificamente com Jena e estava indo para Rhinala agora acreditando que é hora de finalmente se revelar a ela. Simplesmente não seria certo se ele se revelasse para Jena, mas não para ela, considerando que ela o conhece há mais tempo. O príncipe? Rhinala ficou confusa com a chegada de Anakin quando foi informada de que Vader estava vindo para cá. Ela ficou animada com o reaparecimento dele, pois não o via com a frequência que gostaria. Na opinião dela, Anakin também veio com um estranho lindo e maduro, direto para ela, o que só aumentou ainda mais sua confusão. Rhinala. Anakin falou com ela, sabendo seu nome. Esse sim? Ela respondeu confusa. Acho que é hora de me revelar. Eu sou Vader. Anakin foi direto ao ponto. O quê? Ela ainda estava confusa e parecia que a mulher ao lado de Anakin tinha algo a dizer. Então este é o melhor e mais brilhante dos seus pesquisadores? Jena questionou com escárnio. Isso a irritou, mas ela foi capaz de guardar seus sentimentos para si mesma e não explodir de raiva instantaneamente. Ela melhorou muito com seu progresso dentro da força, pois recebeu treinamento limitado de quem ela carinhosamente chamava de mestre. Em vez disso, ela questiona o príncipe. O que você quer dizer com você, Vader? Eu quis dizer o que quis dizer. Há algo errado? Anakin então começou a se nublar com a energia do lado negro e começou a se apresentar a ela em um estilo que lembra sua personalidade Vader. Finalmente ligando os pontos e conseguindo identificar as assinaturas da força, ela foi capaz de determinar a veracidade de suas palavras. Mestre, é realmente você. Sim, isso é o suficiente por enquanto. Quero que você conheça essa mulher aqui, ela chefiará este departamento ao seu lado. Anakin disse não estar realmente incomodado com sua demonstração de lealdade. Sentindo-se um pouco magoado com isso, Rhinala respondeu. Mas mestre, eu não faço o suficiente? Não provei meu valor para você? Anakin não hesita em se aproximar dela e se eleva acima dela, levantando o queixo para olhar profundamente em seus olhos. Sim, você provou ser bastante útil para mim, não estou substituindo você, estou simplesmente trazendo alguém para ajudá-lo. Ele garante porque esta situação foi bastante emocionante para ela. Ela cora por estar tão perto dele e saber como ele é por baixo ainda mais, o que aumenta sua paixão. Anakin não era um jovem feio, mas na verdade era muito bonito e podia competir com muitas modelos, mesmo com seu físico estranho. Obrigado, mestre. Ela respondeu em um tom calmo. O que Rhinala estava trabalhando principalmente para Anakin era a expansão de seu conhecimento relacionado ao lado negro da força, mas ela tinha outras coisas para fazer também. O único problema é que ela não tinha formação em ciências e tinha experiência mínima e, como tal, precisava de um parceiro. Essa parceira seria Jena, e ela seria a parceira perfeita para ela. Mestre, posso perguntar? Rhinala havia se tornado extremamente dócil na presença de Anakin e Jena só teve que comentar. Que fofo, então esse é o seu grande plano. Achei que haveria algo mais. Jena disse, mas foi Rhinala quem veio em sua defesa. Não fale assim com o mestre. Uau, calma aí. Se olhares pudessem matar, então Jena já morreria 1000 vezes pelo olhar de Rhinala. Eu acho que isso é o suficiente de vocês dois. Anakin põe fim à rivalidade com uma frase. Eles continuaram a caminhar por um tempo antes de terminarem em uma sala específica que continha muitos droides médicos vivos que Anakin planejava mostrar para aumentar o interesse de Jena. Para o Imperador, os androides vivos na sala o saudaram. Gostou do que está vendo? Anakin questionou Jena. Isso é muito interessante, mas você ainda não me contou do que se trata. Jena estava ficando cada vez mais curiosa, especialmente após a revelação de que os androides estavam realmente vivos e eram totalmente capazes de usar a força, mesmo em capacidade limitada. Estamos todos reunidos aqui para que vocês possam dar uma olhada em qual será minha próxima criação para avançar ainda mais a mim mesmo e a espécie humana. Talvez até mesmo criar uma versão do que estou tentando criar aqui para outras espécies também no futuro. Anakin disse direcionando seus olhos para os relatórios médicos visíveis para Jena. Enquanto Jena ignorava tudo isso, Rhinala aproveitou isso como sua chance de agarrar seu amado enquanto sua mente ficava ainda mais distorcida. Ela pode ter se contido e estava aprendendo a ter um controle ainda maior sobre o lado negro, mas isso não significava que ela estava imune. Pelo menos ainda não. Esfregando-se em Anakin, ela diz. Então esta é a sua verdadeira forma, mestre.
Quão glorioso você é! Sou abençoado por estar em sua presença, por poder me aproximar e sentir seu cheiro de perto. É emocionante. Tenho certeza que sim, e parece que você está gostando demais de mim. Anakin diz com alguma brincadeira, mas isso passa despercebido por Rhinala. Se controlando rapidamente, ela recua e diz em pânico. Perdoe-me, mestre. Não tive a intenção de atrapalhar ou atrapalhar, só queria estar mais perto de você. Não me entenda mal, Rhinala, não sinto repulsa por sua presença. Na verdade, gosto bastante de sua companhia. Anakin estava falando a verdade porque, embora não se sentisse muito atraído por ela, isso não significava que fosse contra qualquer forma de relacionamento. Neste momento, ele não havia oficializado seu relacionamento com nenhuma outra garota. Realmente. Ela sorriu antes de continuar. Mestre, se me permite ser tão ousado. Você pode. Anakin deu permissão porque ela era extremamente dócil quando se tratava dele. Na verdade, a submissão dela era bastante sedutora e ele quase cedeu aos seus demônios interiores. Qual é exatamente esse projeto em que a Elite está trabalhando? Rhinala estava se referindo aos androides vivos que assumiram o nome de Elites por enquanto, antes de conseguirem seus próprios corpos. Um 24º cromossomo especializado de bioengenharia com o único propósito de tornar um ser humano de base melhor do que era. Anakin afirmou. Jena acrescentou sua própria opinião depois de examinar os dados. Pelo que foi projetado, isso eliminaria a maioria das doenças genéticas e reduziria as chances de doenças ou vírus infectarem alguém. Jena continuou. Na verdade, seria impossível com esta reestruturação genética especial para um ser humano ter cancro. Há outras coisas, como o aumento das capacidades mentais e físicas, mas os principais benefícios são os da qualidade de vida. Este seria basicamente o próximo passo na evolução dos humanos se fosse projetado desta forma, e pelo que parece você está quase completo. Jena terminou. Está correto. Rhinala praticamente tinha estrelas nos olhos que eram um pouco malucas enquanto ela olhava para Anakin. Incrível. Jena, você ajudará a completar isso enquanto Rhinala irá ajudá-la com outras coisas. Anakin disse com Rhinala não questionando e Jena apenas aceitando sua próxima tarefa. Quase tudo já havia sido feito por ela, então por que perder tempo com conversa fiada? Anakin então explicaria que ele tinha que partir para Coruscant e que quando Rhinala terminasse ela poderia visitá-lo, desde que ela pudesse se esconder na força como ele a havia ensinado. Meu mestre. Rhinala tinha um sorriso no rosto só de pensar nele. Anne, como tem sido meu progresso até agora? Barris perguntou a Anakin quem havia se tornado seu mestre, mas ela não mudou a maneira como ele se dirigiu a ele. Ela se sentiria muito estranha em fazer isso de qualquer maneira. A princípio, alguns membros da Ordem questionaram Anakin sobre sua escolha de aprendiz, porque ela era conhecida por ser uma amiga muito próxima dele, mas isso só provou aos superiores que Anakin estava bastante alinhado com seus métodos. O que significa que Anakin não colocou nenhum apego em sua amizade com Barris e estava disposto a se tornar seu mestre. O que eles não sabiam, porém, era que os dois ainda eram muito próximos um do outro, e ao se tornarem mestre e aprendiz, isso só lhes dava mais tempo para ficarem um com o outro. Infelizmente, os Jedi às vezes são bastante cegos para certas coisas. Você está bem e em breve acredito que não precisará mais ser meu aprendiz. Anakin respondeu. Realmente. Barris estava animada porque sempre sentiu que havia algum tipo de barreira que a impedia de expressar seus sentimentos por Anakin. Mesmo que uma díade da força tenha se formado entre os dois, parecia que Anakin ou talvez fosse ela mesma que achava inapropriado um relacionamento entre professor e aluno. Sim, acredito que já é hora de você completar seus testes e de fato, quase completou todos eles. Anakin afirmou. Você pode me dizer qual? Barris perguntou pensando que poderia apressar as coisas. Não, isso não seria certo, seria? Anakin respondeu sabendo muito bem que o que ele disse era besteira. Sim, certo. Nós dois sabemos que você não segue as regras. Barris diz. Você está certo. Anakin ia um pouco antes de explicar. Você completou todos, exceto um, e esta sua última prova é a prova do espírito. Certo. O mais difícil. Barris suspira acreditando que a última prova que ela terá que completar seria difícil. Isso é correto e incorreto. Tudo o que você faria em termos simples seria enfrentar sua escuridão interior, por assim dizer. Suas dúvidas, suas inseguranças e o lado negro tentariam tentá-lo a ceder aos seus desejos mais inatos. Anakin disse. Não que esses pensamentos sejam tão errados ou mesmo maus, mas é como você canaliza essas emoções que permitiria que você passasse. Ele continuou. Então são minhas ações que mais importam? Barris perguntou hesitante. Sim. Lembre-se do novo código que lhe ensinei, o meu próprio código que conectei a mim mesmo, aquele que disse aos outros. Anakin questiona. Eu faço. Barris confirma. Por que você não recita para mim? Anakin pergunta. Fluindo por tudo, há equilíbrio. Não há paz sem paixão para criar. Não há paixão sem paz para guiar. O conhecimento desaparece sem a força para agir. O poder cega sem a serenidade para ver. Há liberdade na vida. Há um propósito na morte. A força é todas as coisas e eu sou a força. Barris cita seu código roubado. Contanto que você leve meus ensinamentos a sério e tenha confiança em si mesmo, então tudo ficará bem. Anakin sorri de encorajamento, o que só consegue atordoá-la um pouco, já que suas feições eram tão bonitas. Só que mais acentuado por seu cabelo loiro escuro agora ondulado e encaracolado e olhos roxos brilhantes. Os olhos brilhantes de Anakin foram o resultado da mutação especial dentro de sua Sky Seed que foi afetada pela força e sua incrível sensibilidade à força. Olá, Barris, você está aí? Anakin estava tentando chamar a atenção dela. Um pouco envergonhada, ela se recupera do transe. Sim, estou aqui. Ela então continuou porque estava um pouco curiosa sobre alguma coisa. Mestre, percebi que algo mudou entre você e Ayla. Isso é verdade. Anakin não mentiu. O que é isso, se posso perguntar? Ela hesitou em perguntar, mas estava pronta para a resposta. Você poderia dizer que comecei oficialmente um relacionamento romântico com ela.
Anakin responde honestamente. Barris estaria mentindo se dissesse que não estava com ciúmes, mas estava ciente da situação única em que todos se encontravam. Não havia como dizer quantas mais díades ele criaria no futuro também. Então ela passou a aceitar essa situação e ficou ainda mais fácil porque Anakin realmente passou um tempo com ela e os outros, mesmo quando deveria estar ocupado fazendo outras coisas. Isso apenas indicava a ela o cuidado dele por eles. Eu pensei que não deveríamos ter ligações como Jedi. Barris decide ser brincalhona em vez de ter uma explosão de ciúme temporário. É uma coisa boa, não pretendo ser um Jedi por muito tempo. Anakin joga uma bomba em Barris. Espere o quê? Barris perguntou surpresa, não que ela já não tivesse inclinação para o que Anakin queria fazer no futuro. Na verdade, ela não ficou nem um pouco surpresa, mas apenas confusa porque ele ainda não havia deixado a ordem. A galáxia irá para o inferno e ameaças ainda maiores anos antes do prazo atual e não tenho muito tempo para me preparar. Anakin disse o que iria contar às outras garotas em algum momento. Como assim? Barris não questionou quão válida seria sua previsão porque ele estava quase 100% certo sobre muitas outras coisas que eles fizeram. Isso não significava que ele não pudesse estar errado, apenas significava que ele nunca estava realmente errado, especialmente quando se tratava de coisas relacionadas à força e ao bem-estar das pessoas. Ainda mais quando se tratava de seus entes queridos. Vamos apenas dizer que existem muitas ameaças ocultas e não seria bom contar a você ou a outras pessoas ainda sobre o que está por vir. Apenas saiba que protegerei você e tudo mais que puder. Anakin afirmou com bastante paixão. Essa é uma grande responsabilidade. Tem certeza de que pode cuidar disso sozinho? Barris questionou, preocupado com como ele está. Não se preocupe, contanto que eu tenha o apoio de você e dos outros, ficarei bem. Anakin sorri novamente antes de abraçar Barris em um abraço inesperado. Tudo bem. Barris responde enquanto gagueja por não ter eliminado esse hábito de si mesma. Capítulo 86. Desenvolvimentos 1. Uma ótima aluna Barris. A força flui fortemente dentro dela. Alguém falou com Anakin enquanto ele observava seu treinamento. Parecia que um intruso indesejado havia entrado. Eu acho que ela foi bem ensinada, se assim posso dizer. Anakin respondeu ao intruso que na verdade era Luminara Unduli, a mestre original de Barris. Estou muito desapontado por não ter conseguido tirá-la completamente de suas mãos. Luminara disse. Às vezes nem sempre conseguimos o que queremos. Anakin respondeu. Luminara e Anakin se conheceram quando ambos procuravam um aprendiz, e embora Luminara originalmente devesse levar Barris sob suas asas, foi Anakin quem a venceu. Por causa disso, ela não conseguiu contratar nenhum aprendiz, pelo menos não ainda. Na verdade, a razão pela qual ela conheceu Anakin foi porque havia um acordo especial entre a Ordem Jedi e Mirialan, onde apenas os Jedi Mirialan vinham pegar e treinar aprendizes Mirialan. No início foi um acordo, mas lentamente com o tempo a aceitação de Mirialan Jedi tornou-se uma tradição para qualquer um dos quais se tornou um, algo que já vinha acontecendo há muito tempo. Novamente, outra exceção foi feita no caso de Anakin, mas essa exceção estava na estipulação de que ele não era seu único mestre. Assim como o próprio Anakin tinha dois mestres principais que Gon e Mace, Barris tinha ele mesmo e Luminara. Você acha que ainda resta alguma coisa para ensiná-la? Luminara perguntou a ele. Sempre há algo para aprender. Acredito que o que você queria perguntar era se ela está ou não pronta para se tornar uma cavaleira Jedi. Anakin respondeu sabendo o que ela realmente queria perguntar. Ao alcançar o posto de cavaleiro Jedi, Luminara dedicou-se às disciplinas físicas. Suas tatuagens estampadas eram um reflexo tradicional mirialiano desse compromisso somático. Ela treinou intensamente para melhorar suas habilidades corporais, trabalhando ao longo dos anos para melhorar sua flexibilidade e agilidade em combate e dominando a terceira forma de combate com sabre de luz Sorezu. Adornada com as tradicionais vestes Mirialan, Luminara treinou de forma independente como guardiã Jedi, embora fosse uma diplomata habilidosa e respeitada e conselheira de senadores de alto nível no Senado Galáctico. Então está na hora? Luminara perguntou a ninguém em particular. Anakin permaneceu em silêncio, sem responder a sua pergunta, pois não deveria ser respondida, mas deveria ser um momento para ela ficar em paz com a mudança de Barris. Como um pai vendo seu filho crescer foi bastante emocionante. Ela já havia feito isso uma vez, pois Barris não era sua única aluna e ela tinha outro. Barris estava prestes a chamar Anakin usando seu apelido antes de ver que seu outro mestre estava presente. Mestre Skywalker, Mestre Unduli. Ela cumprimentou após sua pequena sessão com os androides de treinamento. Barris. Luminara desperta do transe para responder ao seu aprendiz. O que você está fazendo aqui, Mestre Unduli? Barris a questiona. Nada demais, acabei de vir aqui para falar com Mestre Skywalker. Luminara responde. Falar com ele sobre o quê? Barris ainda estava curiosa e queria saber por que ela veio aqui. Não é nada com que você deva se preocupar ainda. Luminara respondeu sem querer realmente dizer o porquê. Ok, o que você disser. Barris aceita sua resposta sabendo que não quer dizer mais nada. Mestre Skywalker, você pode treinar comigo? Claro. Anakin sorri aqui e atende seu pedido. É melhor eu ir embora então. Luminara diz e sai da sala de treinamento enquanto os dois começam a treinar um com o outro, ou mais como se Anakin estivesse defendendo e permitindo que Barris fosse agressivo. Já se passaram muitos anos desde que Fi e Padme conversaram sobre a aliança entre Tatooine e Naboo. Padme passou de rainha a senadora por seu sistema, para melhor representar seu povo, não o povo da República, em um palco muito mais grandioso. Padme manteve contato durante muito tempo, apesar das circunstâncias que cercaram o tratado entre os dois sistemas. Padme ainda queria manter boas relações entre Tatooine e seu planeta Naboo. Afinal, eles não estavam longe um do outro em termos de distância real e seria ótimo para Naboo ter alguma ajuda militar, mesmo quando eram um povo pacífico. Ela sabia que a República seria incapaz de ajudar ela e seu povo como da última vez.
O que ela não esperava, entretanto, era ser empurrada como uma espécie de sacrifício para criar uma aliança entre a República e Tatooine por causa dos benefícios que eles poderiam proporcionar. Infelizmente para eles, ela é uma mulher muito mais obstinada do que esperavam. Padmé, Fi se conectou com ela com sucesso. Sorrindo através do dispositivo, Padme respondeu. Sim, sou eu. Padmé e Fi ainda mantinham contato regular. Estou feliz que você ainda tem algum tempo para si. Fi disse a Padmé. Eles desenvolveram uma amizade entre os dois e se deram muito bem por causa de muitos fatores. Um fator especialmente importante é a política e a intriga em que ambos estavam envolvidos, mesmo que Fi não tivesse realmente que lidar com a República. Por que você ligou? Padmé perguntou. Há algo em que eu e outros estamos trabalhando há algum tempo e gostaria de saber se poderia pedir-lhe algum conselho. Fi disse. Isso é interessante. O que exatamente você está fazendo naquele planeta quente? Ela perguntou a Fi. Bem, depois de examinar tudo e ter adquirido anos de experiência, acredito que é hora de nosso planeta dar o próximo passo. Fi disse, mas na verdade foram ela e Anakin que decidiram o que fazer a seguir. Nossa economia já se tornou suficientemente estável e queremos criar nossa própria moeda. Você deseja criar sua própria moeda? Padmé ficou surpreso, pois este foi um movimento bastante ousado e permitiria ainda mais que o Império ganhasse mais independência da República. As pessoas estão usando créditos e qualquer outra moeda que já esteja disponível, correto? Sim, Fi respondeu. Há algum tipo de problema, ou... Padmé estava questionando o que exatamente levou a essa decisão. Fui informado de que seria melhor nos tornarmos ainda mais independentes. Embora já o sejamos, isso não significa que estejamos economicamente bem. Fi disse antes de continuar. As indústrias dos dois sistemas sob nosso controle estão divididas. Seu povo está bem cuidado, então? Padmé perguntou. Sim, em Tatooine decidimos que usaremos este planeta principalmente para produzir energia e tecnologia, enquanto no outro sistema sobre o qual obtivemos controle se tornará nosso planeta agrícola. Fi respondeu. Isso cobre as necessidades de energia, alimentação, água e abrigo. Isso é bastante inteligente. Padmé respondeu. Sim, mas queremos fazer mais e expandir ainda mais as várias coisas que temos e podemos produzir, embora tenhamos começado a produzir em excesso tudo o que precisamos. Isso não significa que sejamos realmente fortes financeiramente. Fi continuou. Como assim? Pensei que as indústrias Skywalker seriam uma fonte adequada de financiamento caso sua economia interna falhasse. Padmé disse em tom questionador. Sim, mas se o sistema não funcionar sozinho, seria considerado uma falha. Fi respondeu antes de continuar. Então, você acha que isso é uma boa ideia? Assumindo uma postura pensante, ela responde. É a direção certa para você, mas temo pela reação política a tal desenvolvimento. Ainda aceitaríamos as moedas de outros lugares, mas não seria a principal que as pessoas usam dentro do Império. Fi disse. Essa era outra coisa em que pensar. O sistema Tatooine havia se tornado dois e agora eles haviam sido renomeados para um império chamado Império, não muito diferente do Zut. Esta foi uma decisão unânime, mas os vários líderes do Império e uma votação do povo foram feitas para ver a resposta do público. Foi extremamente positivo, o que por sua vez transformou Fi em uma imperatriz, em vez de uma simples rainha. É claro que isso também elevou Anakin a uma posição de poder ainda maior. A propósito, como foi a transição? Padme decidiu mudar o assunto para a mudança de marca como império. Na verdade, tem sido bastante agradável, e embora eu esteja honrado em aceitar os elogios das pessoas, tenho medo de falhar de alguma forma. Fi fala sobre suas inseguranças em uma demonstração de quão longe estava o relacionamento entre as duas mulheres. Sendo a mulher gentil e empática que era, Padme respondeu. Tenho certeza de que você está bem. Caso contrário, o povo não teria escolhido continuar tendo você como rainha, não imperatriz. Obrigado. Acredito que você também esteja fazendo um ótimo trabalho no Senado. Fi responde com seu próprio elogio. Bem, Padme tinha certeza de que estava fazendo algo e ao mesmo tempo sentia que seus esforços eram realmente inúteis. A República percorreu um longo caminho, mas ainda estava desmoronando por dentro, embora Padme ainda tivesse muita esperança em seu estado de existência. Os dois então continuariam a conversar sobre várias coisas antes que ambos precisassem fazer outras coisas. Uma coisa estava em mente de ambos e esse foi o último tópico da conversa. Anakin. Parece que ele ainda tinha um grande impacto em Padme há muito tempo e ela de fato se transformou em uma perseguidora, mantendo-se constantemente atualizada sobre o menino, não, homem que ele estava se tornando. Eu gostaria de poder encontrá-lo cara a cara novamente. Ela pensou consigo mesma antes de continuar com seu próprio negócio. Os últimos anos foram extremamente bem-sucedidos para o chanceler supremo. Quase tudo estava indo de acordo com seus planos, mas isso não significava que ele não tivesse tido problemas. E na verdade ele passou por muitos obstáculos que paralisaram completamente seus planos em outras áreas, especificamente quando se tratava do sistema Out-Rim de Tatu e sua compreensão do controle sobre ele. Seus projetos para o jovem e extremamente interessante sujeito de Anakin Skywalker também estavam sendo restringidos enquanto ele tentava fazer as coisas. Por causa do novo tratado do Império com a República, Palpatine tinha algumas preocupações quando se tratava de a permanência de seu atual aprendiz em Geonosis permanecer pacífica até que seu plano estivesse totalmente pronto. Parece, no entanto, que o Império não tinha nenhum interesse em Geonosis e estava tentando ativamente desviar a atenção deles disso. Na verdade, sua tentativa de fazer com que a rainha anterior de Naboo ficasse noiva e possivelmente se casasse com o herdeiro do Império foi planejada por ele, Darth Tirano. Palpatine agora assumiu sua verdadeira personalidade, o Lord Sith Darth Sidious, comunicando-se com seu aprendiz para obter uma atualização de como as coisas estão progredindo. Sim, mestre. Tyrannus respondeu com um tom questionador. Diga-me até onde você progrediu, o exército androide se concretizou plenamente? Sidious perguntou.
Mestre, temo que tenhamos nos atrasado e não tenhamos conseguido gerar tanto quanto gostaríamos. Houve um problema há alguns anos que nos atrasou e agora não temos tantos androides quanto o projetado. Tirano respondeu. Tudo bem, desde que haja o suficiente. Sidious respondeu. A interferência de Anakin anos atrás paralisou a produção em massa do exército droide e agora eles não tinham tantos números para brincar como teriam. Isso não significa que Sidious saiba disso e ainda esteja disposto a levar adiante seus planos. Por que ele desistiria agora quando estava tão perto? As chances de fracasso eram mínimas nesta fase por causa de sua configuração. Mestre, estarei pronto para anunciar e oficializar a Confederação de Sistemas Independentes no próximo ano. Tyrannus disse a ele. Bom, você fez um excelente trabalho, meu aprendiz. Sidious estava atualmente formulando outras ideias e planos para avançar ainda mais dentro da República e mesmo que o exército sob seu aprendiz não seja suficiente para assustar totalmente a República, eles sempre poderiam fazer uso do que tem para criar uma ilusão. Aqueles que temem fazem grandes bens para usar em seu benefício. Certamente suborno e intrigas escorregadias são bons para seu avanço, mas isso não significava que ele não tivesse outros meios para se tornar seu próprio imperador. Ele tinha muito ciúme do herdeiro Skywalker que herdaria um império inteiro se ele simplesmente deixasse os Jedi. Mesmo que não fosse na mesma escala para a qual ele estava trabalhando, isso não significava que não tivesse qualquer valor. Pensando no agora mestre Jedi que Skywalker havia se tornado, Sidious vê que seria ainda mais difícil convencê-lo a se inclinar para o seu lado. Felizmente parece que o menino não concordava totalmente com os Jedi. O que foi lamentável, porém, foi que ele não conseguiu realmente encontrar qualquer tipo de fraqueza que pudesse explorar no menino. Era como tentar descobrir segredos de tempos passados. Impossível porque era como se eles não existissem, o que fez Sidious aumentar suas suspeitas. Porém, não de Anakin, mas da misteriosa figura conhecida como Lord Vader. A figura enigmática e ilusória pela qual ele passou muito tempo tentando decifrá-la. Ele ficou obcecado por essa pessoa porque ele próprio estava tendo premonições. Ele acreditava que esse Vader poderia ser sua ruína. Por alguma razão estranha, ele estava recebendo visões da força dele sendo jogado fora por uma figura semelhante a Vader e isso o aterrorizou e irritou. Ainda mais que ele não consegue fazer nada com ele com tudo que tem. Seria uma sentença de morte política perseguir o general do Império, pois isso pintaria um alvo em suas costas. Mesmo ele não quer ser sitiado por seu exército de androides porque foi o suficiente para resistir aos Ut. Vou descobrir quem é essa pessoa. Dado que Sidious queria viver para sempre e ter um império para sempre para si, certamente seria lógico que ele seria cauteloso com Vader e qualquer coisa potencialmente ligada a ele. Mas ele desenvolveu um ponto cego em relação a Anakin por causa de seu desejo de aceitá-lo como seu novo aprendiz. Capítulo 87. Desenvolvimentos 2. Darth Plagueis, lembrado como Darth Plagueis o Sábio, era um Moon Lord negro do Sith e herdeiro da linhagem de Darth Bane. Treinado por Darth Tenebrous, Plagueis dominou a arte e a ciência da manipulação do midi-chloriano. Obcecado pela vida eterna, ele experimentou maneiras de enganar a morte e criar uma nova vida a partir dos midi-chlorians. Em seu disfarce público como Magister Ego Dama II do clã bancário intergaláctico, Darth Plagueis apoiou a ascensão e queda de certos sistemas estelares, empresas e senhores do crime, ganhando muitos inimigos e colocando a República Galáctica em turbulência. Uma das maiores contribuições de Plagueis para a história da galáxia foi treinar Darth Sidious nos caminhos do Sith e no lado negro da força, a quem ele incitou a assumir o controle da galáxia e trazer uma nova era para o Sith. Durante décadas ele ajudou Sidious, conhecido publicamente como Palpatine de Naboo, a ascender ao cargo de senador e contribuiu para a eleição de seu aprendiz como supremo chanceler da República. Juntos, eles instigaram a revolta em Shorri, a invasão de Naboo e a guerra que destruiria a Ordem Jedi e a República nos anos seguintes. Eles foram até involuntariamente responsáveis pela procriação de Anakin Skywalker, o escolhido. Plagueis planejava ser nomeado co-chanceler da República para que pudesse aconselhar Sidious no escuro e se dedicar à sua própria pesquisa, mas seu aprendiz tinha outros planos. Sidious, convencido de que seu mestre havia sobrevivido à sua utilidade, matou Moon durante o sono na noite anterior à sua eleição e eventualmente ascendeu para se tornar governante do Império Galáctico. Este seria o fim da história de Plagueis, sua ascensão ao poder e inevitável queda em desgraça, pois ele estava cego pela confiança em seu aprendiz. Onde você poderia estar? Anakin disse em voz alta como se estivesse procurando alguma coisa. Ele encarregou muitos droides que tinha à sua disposição de procurar, furtivamente nas áreas que acreditava poder encontrar Plagueis. Por quê? Porque ele poderia transferir a consciência e a alma de Plagueis para outra coisa, prendendo-o à sua vontade. Isso permitiria que ele aprendesse com Plagueis, ao mesmo tempo que lhe imporia lealdade absoluta. Ele foi morto enquanto dormia, se foi assim que Sidious ainda fez isso, o que significa que seu corpo já pode ter sido levado embora. Ele pensou para si mesmo. Para onde? Ele não sabe. Anakin estava atrás do corpo do Lord Sith porque existe a possibilidade de ele ainda estar vivo, ainda consciente o suficiente por causa da técnica criada por Darth Tenebrous conhecida como Maxichlorians. Maxichlorians foram uma criação de Darth Tenebrous como forma de alcançar uma forma de vida eterna. Durante sua vida, Tenebrous se injetou com um retrovírus que infectou alguns de seus midi-chlorians, transformando-os em maxichlorians com a perda de suas habilidades de precognição. Esses maxichlorians eram midi-chlorians de longa vida que permaneceriam após a morte de Tenebrous, em vez de migrar de volta para a força. Infelizmente, enquanto Plagueis foi usado como um experimento para seu próprio mestre, caso ele morresse, mas isso não importou no final. Tenebrous foi trancado em um inferno eterno criado por ele mesmo e Plagueis foi o sucessor deste mentor. Se Anakin conseguisse encontrar seu corpo, ele seria capaz de isolar os maxichlorianos que continham sua consciência e então ligá-lo a este objeto.
Que objeto ele estaria usando? O Holocron City que ele descobriu embaixo do Templo Jedi que se tornou um talismã. Na verdade, ele tinha o talismã consigo para o caso de encontrar o corpo em decomposição de Plagueis. Depois de muitos meses, porém, refazendo os passos de Palpatine e os possíveis locais onde seu corpo poderia estar, ele recebeu informações valiosas sobre onde seu corpo poderia ser enterrado. É por isso que ele estava, junto com seus androides, procurando um túmulo que não estava em Coruscant e na verdade estava dentro do Vale dos Lordes das Trevas. Pelo menos Palpatine teve alguma decência, o que é incrivelmente surpreendente, ele até enterrou seu corpo em vez de apenas queimá-lo e destruir os restos mortais. Anakin pensou consigo mesmo enquanto estava neste planeta distante. O Holocron City tornou-se inútil para ele de qualquer maneira e ele foi em frente e retirou todas as informações de dentro, deixando apenas um espaço vazio para a consciência e a alma de Plagueis. Então, que melhor uso havia além de se tornar um dispositivo de armazenamento? Um dispositivo de armazenamento extremamente poderoso, mas mesmo assim algo para armazenamento. E ele não precisava se preocupar com o retorno de Plagueis, porque esse dispositivo reforça a lealdade a ele. Decidindo usar a força para guiá-lo ao seu objetivo, ele entra em transe enquanto os androides o seguem. Aqui, havia muitas vozes que podiam ser ouvidas por todo o vale, já que este lugar era bastante famoso. Foi o local de sepultamento de muitos Lords Sith caídos. Aqui vem até mim, garotinho. Torne-se um com a escuridão. Você nasceu por causa da escuridão, porque seu destino era nos destruir. Destruir os Sith e destruir os Jedi. Anakin estava sendo bombardeado por muitas vozes desencarnadas que tentavam distraí-lo, mas eles só tinham um objetivo em mente. Traga equilíbrio à força, a única maneira de fazer isso é se tornar um Sith, afinal é o seu destino. O Vale dos Lordes das Trevas era uma enorme fenda em um afloramento de pedra a cerca de 3 dias de caminhada da cidade de Dreadai. Mais largas na foz, as paredes de pedra do vale eram íngremes antes de se abrirem para um vale mais baixo com afloramentos grosseiros e saliências rochosas de montanhas. Com vista para o vale inferior havia 6 monólitos imponentes na forma de homens humanoides curvando a cabeça. Ao longo das paredes do vale superior estavam os túmulos dos antigos Sith, como o túmulo de Nagan Sadow e o túmulo de Ludo Krez. No centro do vale superior havia uma cripta de 3 andares contendo os restos mortais de Ajunta-Pal. O vale inferior, outrora repleto de templos e edifícios elevados para os Lords Sith em queda, foi em grande parte destruído durante os bombardeios da República e os túmulos que restaram foram escondidos atrás de areia e escombros. A tumba perdida de Marka Ragnos foi desenterrada pouco a pouco pelos regimes Sith subsequentes, mas acabou perdida mais uma vez após cada derrota. Na foz do vale ficava o relicário de Shoshaan, um amplo complexo de templos na parede mais à esquerda do vale. Na parede posterior do Vale dos Lordes das Trevas ficava a Academia Sith de Korriban, uma estrutura piramidal que se elevava sobre os túmulos. A academia foi reconstruída várias vezes, enquanto outra academia foi construída em Dreadai pela Irmandade das Trevas. Nada disso importava para Anakin, pois ele foi levado a uma tumba em particular, que seria seu objetivo, o local de sepultamento do Lord Sith Darth Plagueis. Distribuam-se e protejam a área. Anakin disse verbalmente a seus androides enquanto eles exploravam esta caverna artificial relativamente recém-construída. Havia uma tumba, uma espécie de caixão que continha os restos mortais de Darth Plagueis e esta era sua chance de prender a alma corrompida. Telepaticamente Anakin ouviu algo tão pequeno e minúsculo tentando gritar em perigo. Me ajude. Eu não vou morrer. Eu vou me vingar. Anakin foi cauteloso ao se conectar a isso e decidiu fazê-lo, mas desviando essa conexão através do talismã que ele trouxera. Não há como dizer se Plagueis tentaria ou não assumir o controle de seu corpo. Algo escuro saiu do caixão e avançou apressadamente em direção a Anakin, mas foi sugado para o Holocron enquanto brilhava uma estranha luz vermelha. Você, a forma desencarnada de Plagueis se revela após ser capturado pelo Holocron. Eu não confundiria algo que eu mesmo fizesse. Sua voz tornou-se tangível dentro da palavra real, o suficiente para que ele não precisasse usar telepatia. Parece que você me reconhece. Anakin afirma que Plagueis ainda estava lutando para escapar. Como eu poderia não saber sobre você? Eu queria ver você, mas meu aprendiz covarde me apunhalou pelas costas antes que eu pudesse chegar até você. Plagueis disse. Acho que deveria agradecer ao Sidious então. Anakin tem um sorriso arrogante no rosto para provocar ainda mais o fantasma. Por quê? Porque ele queria testar os limites para saber se poderia ou não manter Plagueis dentro de si, para não se surpreender no futuro se conseguisse falhar com ele. Por que você veio aqui? Plagueis conseguiu se acalmar rapidamente após sua explosão inicial porque ele não era do tipo excessivamente emocional. Ele era uma pessoa muito mais calma e controlada. Bem, não é como se você fosse mais incapaz de resistir aos meus comandos. Anakin disse para si mesmo antes de se dirigir a Plagueis. Eu vim aqui para colocá-lo sob meu controle e fazer com que você me ensine sobre a alquimia Sith e outras coisas, como sua ciência na manipulação midi-chloriana. Nunca. Plagueis ainda não compreende totalmente a situação em que se encontra. Isso é uma pena, porque você cederá de bom grado a cada comando que eu disser. Ele disse a Plagueis. Eu vou e eu sim. Plagueis estava lutando. Eu seguirei seus comandos. Se alguém olhasse de perto, notaria que Plagueis estava fazendo expressões faciais minuciosamente que revelavam que ele estava com dores intensas. Ele estava preso e Anakin teve sucesso em sua empreitada. Não se preocupe, não vou maltratar você desde que você permaneça leal. Como posso chamá-lo? Plagueis questionou. Você pode se referir a mim como imperador. Anakin se acostumou com esse título por causa de seus androides vivos.
Sim, meu imperador. Plagueis faz uma reverência simulada. Anakin apenas sorri enquanto começa a fazer as malas e sair com seus androides enquanto desativa o Holocron, forçando Plagueis à inconsciência temporária. De volta a Coruscant, Anakin completou o que queria fazer e extraiu tudo o que queria de Plagueis. Isso aumentou seu próprio conhecimento dentro do lado negro da força e permitiu-lhe uma maior capacidade de habilidades. O principal deles era a manipulação de maxiclorianos e midichlorianos. Embora Anakin tivesse usos mínimos para o maxicloriano, ele ainda o ajudaria imensamente no processo de transferência da consciência de seus androides vivos para seus futuros novos corpos. Isso o faria avançar muito e diminuiria as baixas nas futuras guerras que seriam travadas. Ele sabe que não pode escapar, não há como Palpatine o deixar em paz. Também não há como os Zut o deixarem em paz e os dois no futuro poderiam criar uma espécie de coalizão para ser combativa contra ele. Outra coisa a levar em consideração são os eventos futuros que podem acontecer, especificamente com os Yuuzhan Vong, que iniciariam uma guerra intergaláctica no futuro, sem mencionar os conflitos menores que aconteceriam por toda parte. A manipulação midichloriana era uma forma de alquimia Sith dominada por Darth Plagueis. Exigindo imenso conhecimento do lado negro da força, era a capacidade de criar, manter ou salvar vidas através da influência dos midichlorians até certo ponto. Plagueis foi capaz de usar essa habilidade para fazer criaturas darem à luz sem um segundo parceiro, referido por seu servo Android 11, 4D como as gravidezes, do magistrado. Plagueis foi capaz de matar Darth Venamis em coma e depois trazê-lo de volta à vida várias vezes, antes que os órgãos do Beat falhassem, e Plagueis lhe concedesse a morte eterna. Além disso, ele usou esse poder para si mesmo, a fim de curar os muitos ferimentos que lhe foram causados pelos assassinos maladianos que quase o mataram, e estava confiante de que pararia de envelhecer com esse poder. Porém, apesar de tudo isso, Plagueis ainda não conseguiu evitar morrer nas mãos de seu aprendiz. Que pena para você. Anakin pensou enquanto olhava para o Holocron desativado que tinha com ele e decidiu armazená-lo embaixo do Templo Jedi por enquanto, já que esta era sua base de operações por enquanto. Darth Plagueis afirmou que uma criança nascida deste poder seria a personificação da força. O Moon tentou impor sua vontade à força para criar um ser poderoso, mas considerou isso um fracasso, já que Anakin foi criado pela própria força para acabar com os Sith de uma vez por todas. Isso não significava que ele não fosse uma personificação da força e de fato era uma manifestação da sua vontade de manter o equilíbrio, só que Plagueis não entendeu muito bem este conceito apesar de ser o criador da técnica. Anakin poderia vincular essa capacidade de ter semelhanças com o elixir da vida de sua vida anterior, que dizia conceder ao bebedor a vida eterna e ou a juventude eterna, e criar uma nova vida. Ele tinha muitos dos mesmos recursos e Anakin faria questão de usá-lo com o melhor de suas habilidades, mas ele queria fazer isso de uma forma que enganasse o sistema. O lado negro da força é bastante corruptor e mesmo que ele próprio tenha se equilibrado, isso não significava que ele estaria completamente imune se usasse excessivamente tais habilidades. Então ele teve uma ideia. Ao combinar a ciência da falta da glândula imortis na qual ele estava trabalhando, a manipulação midichloriana e a manipulação genética, ele criaria a metade final do implante. Ele faria com que os midichlorians dentro do implante mortis, em particular, trabalhassem com força de uma maneira específica, mas influenciaria um lado do implante para ser do lado escuro, enquanto o outro seria da luz. Ele faria com que o implante magnífico se tornasse a variação do lado negro, enquanto faria a outra metade se tornar a variante do lado claro. Fazer isso deveria eliminar as energias conflitantes, mas isso também significa que ele teria que recriar a manipulação dos midichlorians. Recrie-a como uma habilidade secundária leve. Ele poderia fazer isso transformando os midichlorians e o código genético desses implantes para melhor atender às suas necessidades. É claro que Anakin faria isso por si mesmo apenas porque era ganancioso, mas isso não significava que ele queria a imortalidade sem alguém com quem compartilhá-la. Ele sempre achou que o maior problema de viver para sempre era o aspecto social. Se os humanos não fossem criaturas tão sociais por natureza, provavelmente gostariam mais da ideia de imortalidade, porque é assim que a natureza é. É claro que isso pode não ser uma lógica perfeita, mas foi o suficiente para ele, então ele seguiria em frente com seu plano. Originalmente, ele usaria Art of the Small para roubar para si a genética e a maneira como os midichlorians trabalham para os deuses mortes, dando-lhe assim a juventude eterna, mas esta opção, pelo menos para ele, era muito melhor. Capítulo 88. Desenvolvimentos 3. O portão do infinito em Datomir era importante para Anakin. Ele estava pesquisando como recriar uma tecnologia tão revolucionária para si mesmo e pretendia criar um portão em cada planeta sob seu controle que ajudaria muito, a si mesmo e ao desenvolvimento de seu império. Quando se tratava de Datomir, havia muitos motivos pelos quais ele teria sido capaz de mantê-lo sob controle. É por isso que ele deu de graça, e não foi como se ele tivesse investido tanto no planeta. A única coisa que lhe era útil, ele já havia conseguido. É melhor conceder-lhe independência do que tentar manter algo que ele obviamente perderia tentando manter o controle das Irmãs da Noite internas ou de pessoas externas dispostas a usar o planeta em sua vantagem contra ele. Por que ele incluiria esse risco para si mesmo? De qualquer forma, ele seria capaz de retomar o controle no futuro, quando seu poderio e poder militarista se expandissem a tal ponto que lhe permitiriam fazê-lo. É claro que há também razões políticas e econômicas para não querer ficar, pois levaria muito tempo para colocar completamente um planeta tão perigoso sob o seu controle total. De volta ao portão do infinito. Ele tinha duas capacidades principais que estavam acima de tudo e ele estava fazendo engenharia reversa dos portões para seu próprio uso. Imagine não precisar mais de navios. Bom, ele ainda precisaria de navios porque os portões seriam legais se todos, mas eles não são capazes, pelo que ele projetou, de transportar tudo e ou todos perfeitamente.
Um exemplo é que ele precisaria de um portão em Tatooine e outro em Andovel para transferir coisas entre eles. Isso era o que ele pretendia fazer. A descrição básica dos portões do infinito é que era uma antiga rede de estruturas desenvolvida pela espécie sauriana Quad Datomir durante a Era Pré-República. Eles permitiam viagens interestelares instantâneas entre locais distantes e também podiam ser usados como uma superarma. Através do que os Qua chamavam de poder do cosmos, os portões do infinito foram capazes de transportá-los através da galáxia ou projetar ondas infinitas devastadoras. Os portões eram acessados a partir de uma câmara estelar, dentro de enormes estruturas piramidais conhecidas como templos estelares. Os templos estelares e seus edifícios associados continham armadilhas que protegiam as câmaras de intrusos. Dentro da câmara estelar havia um reino do infinito, uma dimensão de bolso que abrigava a estação de controle central que era usada para controlar o poder do infinito. Pelo que Anakin conseguiu descobrir, essa dimensão de bolso era um espaço no qual eles criaram uma energia especializada e a armazenaram. Não tinha conexão com a força, mas era uma forma avançada de energia que eles de alguma forma conseguiram acessar ou criar. Claro, Anakin não estava interessado apenas nos portões do infinito porque também havia uma engenhoca semelhante construída pelos Grey, conhecida como Hipergates. Hipergates era uma forma de transporte mais rápido que a luz usada pela antiga civilização grega. Ele também havia descoberto os planos para a criação de tal dispositivo e queria incorporar os designs exclusivos de ambas as civilizações, mas queria separar a parte da superarma da parte do teletransporte. Ele acredita que é um pouco perigoso que ambas as coisas sejam mantidas na mesma coisa. Uma rede de dispositivos que criou buracos de minhoca no hiperespaço, os Hipergates usaram uma tecnologia desconhecida para contornar sombras de massa, permitindo viagens quase instantâneas através do espaço e para outros Hipergates. Os Hipergates tinham uma variedade de tamanhos e funcionalidades, sendo esses formatos normalmente vias de acesso independentes, gatevais ou arcos. Aqueles que ativaram a tecnologia e ultrapassaram o limiar foram instantaneamente transportados através do hiperespaço para um terminal de hipergate correspondente em outro local. Tais locais tendiam a variar, pois um hiperportão receptor era capaz de estar localizado no planeta de origem ou em outro mundo inteiramente, com rumores desta última frota conhecida por portões variantes que eram capazes de enviar naves estelares inteiras através da galáxia. Anakin já havia começado a construção de uma forma mesclada de ambas as tecnologias porque queria o melhor e não queria as falhas de ambos os lados. Algumas falhas ainda estariam presentes, mas ele deveria ser capaz de, com seu próprio projeto, usar o melhor dos dois mundos. Ele tinha o hábito de tentar equilibrar as coisas, basta pegar o equilíbrio dentro da força, por exemplo. Parece que era da sua natureza fazê-lo. Anne, você cresceu muito. Estou muito orgulhoso de você. Fi falou com Anakin, que tinha vindo a Tatooine para uma visita não programada e não planejada à sua mãe. Anakin se aproximou dela bastante surpreso por ela tê-lo reconhecido porque ele parecia bem diferente de quando eles se viram pela última vez. Mãe, ele sorriu enquanto a pegava e a abraçava. Ele era bastante grande em comparação com seu pequeno corpo. Anne, você cresceu tanto que estou inclinado a acreditar que os Jedi de alguma forma foram a razão por trás disso. Fi disse. Isso não é verdade. Anakin afirmou. Fi pode ter revelado muitos segredos de Anakin agora, mas ele não sabia que ela sabia de tudo, mas ao pensar um pouco sobre isso, ele acredita que deveria revelar a ela o que ele fez a si mesmo, porém não agora. O que você está fazendo aqui, afinal? Fi perguntou ao filho. Você não me queria aqui? Anakin perguntou em um tom fingido de mágoa. Eu não quis dizer isso dessa maneira, o que eu quis dizer é porque você está aqui, porque você não tem permissão para estar aqui. Fi sabia que seu filho mais cedo ou mais tarde deixaria os Jedi. Afinal, ela o criou e podia ver coisas, muitas coisas na verdade, levando a que sua previsão estivesse correta. Ela não precisava da força para dizer se ele iria embora ou não, mas a única razão pela qual ela tinha essa suspeita era parcialmente porque Anakin confiava nela. Depois de abraçá-la, Anakin a soltou. Deixe-me dar uma olhada em você mais de perto. Fi então começou a verificar cada centímetro de Anakin da cabeça aos pés. Anakin se elevou sobre ela a uma altura de 2,15 metros porque, felizmente, o implante magnífico não conseguiu aumentar ainda mais sua altura. Seu cabelo era tingido de um belo loiro escuro, o que acentuava ainda mais suas belas feições etéreas. Sem mencionar que seus olhos antes azuis haviam se tornado violetas e agora até emitiam um leve brilho que se estivesse no escuro, as pessoas seriam capazes de distinguir. Você certamente parece bem diferente. Você pintou o cabelo? Ou você fez algo que eu deveria saber? Fi olhou para ele como se ele fosse fisicamente imponente. Isso não significava que ela ainda não pudesse ser severa com ele. Rindo um pouco e esfregando a nuca, Anakin respondeu. Não, isso é tudo natural e resultado de outras coisas que posso contar mais tarde. Ela levantou uma sobrancelha. Sério? Vou me lembrar disso e vou procurar você mais tarde sobre isso. Ela terminou. Anakin junto com Fi seguiram em direção ao Palácio Skywalker e ainda era tão magnífico quanto havia sido construído. Na verdade, ele havia sido atualizado desde a última vez que ele esteve em seus corredores. Os androides que estavam dentro do palácio saudaram Anakin como o imperador que ele era. Eles o amavam bastante, mesmo que fosse apenas sua programação, enquanto não havia nenhum androide vivo aqui fazendo outras coisas. Nesse ponto, ele havia interrompido a produção de androides vivos porque eles eram defeituosos e ele estava quase pronto com tudo para resolver as falhas nos corpos sintéticos que estava, fazendo os Kaminoanos criarem para ele. Eles seriam melhores do que os corpos anteriores dos droides vivos e incluiriam as atualizações que foram feitas em si mesmo, não apenas para que pudessem experimentar a vida como um ser vivo adequado. A existência deles era bastante torturada e Anakin sempre se sentiu um pouco mal por eles.
Então, Anne, por que você veio exatamente? Você ainda não respondeu minha pergunta. Fi perguntou a ele enquanto eles estavam agora dentro das paredes seguras do Palácio Skywalker. Bem, eu voltei para algumas coisas, mas acima de tudo eu queria ver você de novo. Anakin falava muito bem. Você me lisonjeia, Anne, mas eu sei que você não veio aqui só por minha causa. Mas Fi conhecia seu filho, então ela conseguiu facilmente perceber essa desculpa. O que? Anakin começa com um exagero simulado. Claro que estou aqui para ajudá-lo. Por que outro motivo eu viria? Tudo bem, tudo bem. Já chega. Fi riu um pouco quando eles entraram no quarto de Anakin no palácio. Ok, acho que primeiro quero esclarecer por que pareço tão diferente, o motivo de uma diferença tão drástica e por que tenho me desenvolvido tão rápido ao longo dos anos. Anakin neste momento começou a contar o que havia acontecido e o que ele havia feito. Não revelou tudo, mas ele revelou porque deixou Datomir, quando criança, o ritual que fez para se tornar mais forte. É claro que isso a fez ficar preocupada com ele depois disso, mas ele tinha mais para explicar. Ele então explicou sobre sua experimentação genética que resultou nele com essa aparência. Embora Fi não fosse contra coisas assim, ela era contra seu filho agora contando a ela sobre isso e simplesmente indo em frente. Embora ela soubesse que ele era muito mais adulto agora, as coisas que ele fez foram quando era criança, o que só a preocupava ainda mais. Sim, é basicamente isso. Anakin terminou que imediatamente fez Fi pular sobre ele novamente e abraçá-lo. Ela quase tinha lágrimas nos olhos, o que quase fez Anakin ter lágrimas nos olhos também. Lamento não ter te contado essas coisas antes. Não, é minha culpa ter falhado como mãe. Fi disse. Mãe, você não me falhou e na verdade me criou com o melhor esforço que pôde. Fui eu quem fez algumas coisas pelas suas costas, o que me leva a outra revelação que desejo revelar. Anakin disse novamente. E o que é isso? Ela já havia parado de chorar e estava pronta para ouvir mais uma vez do filho o que ele havia feito. Bem, você sabe sobre Vader, certo? Sim, claro que eu faço. Fi respondeu pensando na estranha existência do homem que supostamente ajudou ela e seu filho há muito tempo. Eu tenho feito coisas pelas suas costas há ainda mais tempo do que você imagina. Anakin então continuou. Eu sou Vader. O quê? Não seja ridículo agora. Como você poderia? Fi para enquanto começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Isso está certo. Anakin tinha um pequeno sorriso no rosto, na esperança de que ela não ficasse muito chateada com ele. Não é de surpreender que ela apenas o abrace novamente e não diga mais nada devido à sobrecarga de informações. Anakin a acalma para dormir e ela adormece pacificamente na cama dele, onde ele tem mais coisas para fazer. Bem, isso foi melhor do que o esperado. Anakin pensou consigo mesmo ao sair do palácio mais uma vez, mas isso não significava que ele iria embora depois de jogar a bomba em sua mãe. Ele ficaria e ainda estaria aqui quando amanhã chegasse, não, ele tem outros lugares para estar também. Embora fosse bom vir aqui apenas para ver sua mãe, ele ainda precisava ir a outros lugares e construir ainda mais seu império. O Império. Um nome bastante engenhoso, pois funde a palavra império com a palavra céu. De que forma ele é mesclado? O Empírio é sinônimo da palavra céu, assim como outro sinônimo para isso é paraíso. Que nome melhor do que o Empírio que representa a si mesmo, suas origens e o que se tornou seu domínio? O que ele queria fazer agora era a criação de outra moeda que seria usada exclusivamente dentro das suas próprias fronteiras espaciais. Ele iria criar um banco que seria obviamente separado do Banco Intergaláctico, que eventualmente cairia sob o controle de CDOs. Seria extremamente perigoso deixar os seus bens e riquezas sob o controle dele ou de outros que procurassem usar isso como arma contra ele. Então, que melhor solução do que criar às suas próprias costas, criar a sua própria moeda? A partir de pesquisas feitas nos sistemas Tatu e Andovel, Anakin foi capaz de determinar que eles eram a favor que isso acontecesse, especialmente se fosse apoiado por sua mãe. Então, assim como todas as coisas que ele criou, ele precisaria ter um nome pronto para esta nova parte de trás e o nome que ele tem está, claro, novamente relacionado ao seu agora famoso sobrenome. Seria chamado Skybank. Anakin era um tanto preguiçoso quando se tratava de nomear as coisas, mas era suficiente para que todos vissem que estava sob seu controle, mas isso não significava que ele iria extorquir seus súditos. Ele pode estar no controle, mas sabe que se de alguma forma mexesse com as pessoas, isso começaria lentamente a apodrecer os sistemas criados por dentro. A igualdade era um padrão bastante elevado e era bastante difícil quando se levava em conta muitos fatores e situações nos dois sistemas estelares sobre os quais ele tem controle. Logo após a criação do Skybank, ele teve que criar um nome para sua moeda, e assim como acontece com muitos governantes, monarcas ou melhores de grande importância, ele criaria a moeda dando-lhe o seu próprio nome. Skycall ou Skycoins, simplificado como SC, se tornaria a moeda padrão usada em todos os seus mundos e sistemas estelares à medida que ele se expande lentamente pelas orlas exteriores. Ele já tinha o design pronto e tudo mais, mas seria um sistema de tipo virtual usando sua matriz especial embaixo do Tatooine. Teria que se tornar o local mais protegido, mas já era. Ele queria proteger sua mãe e como resultado o Palácio Skywalker se tornou um lugar de grande importância. Então ele apenas criou as redes e sistemas internos em Tatooine. Foi uma boa ideia. Tatooine tornou-se o planeta que começou a produzir energia e tecnologia como seu produto de exportação mais padrão, enquanto ainda tinha que exportar alimentos e água, mas os alimentos e a água vinham de Andovel, enquanto Andovel exportava alimentos e água, mas importava energia e tecnologia. Anakin certificou-se de que tais sistemas fossem implementados para garantir a estabilidade de seu império em desenvolvimento. Todo esse trabalho só para que a sociedade não desmorone. Anakin pensou consigo mesmo enquanto se dirigia para outra direção, especificamente para o Departamento de Pesquisa e Medicina aqui em Tatooine.
Capítulo 89. Desenvolvimentos 4. Dentro da divisão de pesquisa e medicina, Rinala e Jenna tinham muito trabalho a fazer. Pelo menos isso estava na superfície. O que eles realmente estavam trabalhando, ao lado dos androides médicos vivos, era o 24º cromossomo e estava quase concluído. Na verdade, pode-se dizer que está completo e não há mais nada a acrescentar. Tudo o que precisam fazer agora é experimentá-lo para garantir que não haja efeitos colaterais desagradáveis. Você verificou a estabilidade genética? Jenna perguntou a um dos droides médicos vivos. Sim, senhora, pelas projeções, deve servir para testes em humanos. O androide respondeu. O que há com vocês androides e vocês precisam ser tão educados? Jenna perguntou em voz alta, sem realmente esperar uma resposta das máquinas solenes e frias. Para o imperador, o androide médico a quem Jenna fez uma pergunta antes de respondê-la. Com alguma confusão, Jenna continua a questionar desde que foi respondida. Por que exatamente vocês estão tão investidos em seu imperador, afinal? Vocês não estão vivendo e têm seu próprio livre-arbítrio agora? Blasfêmia, não se deve manchar o imperador e seu eu glorioso. Você tem sorte de sua heresia ficar impune por causa de seu uso para o imperador. Praticamente todos os androides dentro da sala param o que estavam fazendo com a insolência de Jenna. Eles olharam para ela, o que criou uma atmosfera estranha, como se ela estivesse prestes a ser destruída, mas depois voltaram a fazer suas próprias coisas. Você realmente não deveria dizer nada ultrajante contra meu mestre, já que eles o veem como uma espécie de deus. Rinala foi até Jenna. Eles são loucos. Jenna fez questão de manter a voz baixa. Rinala então diz algo que lhe causa um arrepio nas costas. Ele é, afinal ele os criou e seria prudente da sua parte manter qualquer um desses pensamentos para si mesmo. Ela disse isso em um tom que não pode ser confundido com bom. Que bando de seres malucos eu estou, talvez eu não devesse ter aceitado a oferta do jovem. Jenna pensou consigo mesma. Enquanto Jenna se recuperava do choque, Rinala foi até outra área das instalações médicas. Este lugar em particular era uma área especial que pertencia ao seu mestre e que deveria ser guardada a todo custo. Ninguém mais foi autorizado a entrar porque estava cultivando algo extremamente importante. Nem mesmo Rinala, que trabalhou aqui, teve permissão para entrar, apenas seu mestre poderia entrar. Ela usou sua sensibilidade à força para tentar dar uma espiada porque estava imensamente curiosa e não era como se ela fosse se meter em muitos problemas. Ela sabia quando e o que poderia fazer, desde que não ultrapassasse os limites e sentisse através da força que o que estava do outro lado estava dentro dos níveis de tolerância de seu mestre. Ela estava prestes a ter uma ideia básica do que havia dentro, mas se assustou com a presença de seu mestre entrando no prédio. Mestre! Esquecendo o que estava tentando fazer, ela se tornou como um cachorro e correu pelos corredores para cumprimentar Anakin. Anakin fez sua entrada e os droides médicos o cumprimentaram com uma saudação e o estandarte, meu imperador. Saudações. Ele estaria mentindo se dissesse que não começou a gostar do título à medida que ele crescia lentamente. Isso combinava muito bem com ele, mas ele também estaria mentindo se dissesse que estava totalmente confortável com isso desde o início. Neste ponto eles podem até começar a chamá-lo de Deus Imperador ou algo parecido com isso. Ele teme pelo que seus filhos terão que passar no futuro. Sim, todos vocês podem retornar ao seu trabalho. Anakin falou com eles para que não se sentissem pressionados. Eles podem não ter todas as emoções disponíveis para uma criatura senciente normal, mas eles não tinham nenhuma, na verdade, era determinado pela sua programação o que eles poderiam sentir ou o que seriam capazes de sentir ao criá-los. Skywalker, você está aqui. Jenna se aproximou sentindo-se pressionada o tempo todo após aquele pequeno incidente e ficou feliz por haver alguém aparentemente sensato. Bem, como ela poderia reclamar quando ela mesma estava louca em suas próprias atividades, mas parece que Jenna não percebe isso. Olá, Jenna, está tudo bem? Anakin respondeu e ficou um pouco curioso, pois através da força ele podia sentir suas emoções um tanto tumultuadas. Bem, eu acho que Jenna foi interrompida por Rinala correndo para dentro da sala e parando pouco antes de Anakin. Mestre, vê você está aqui, que surpresa. Rinala tinha um grande sorriso no rosto e se Anakin identificasse esse tipo de comportamento, ele o compararia a um cachorro excitado. Ele quase podia ver o rabo balançando para frente e para trás atrás dela. Acalme-se, Rinala, você deve redirecionar essa energia avassaladora que você tem. Anakin disse para a garota animada. Oh, desculpe, mestre, eu estava muito animado para ver você, isso foi tudo. Rinala explicou enquanto Jenna apenas revirou os olhos. Tudo bem, o motivo da minha visita hoje é para verificar o andamento do projeto. Anakin disse a ambos que olharam para Jenna. Diga-me, Jenna, já está pronto? Isso é. Ela foi rapidamente capaz de se recuperar, mesmo que suas emoções ainda estivessem em frangalhos. A única coisa que precisamos agora é de alguém para testar isso e se tudo correr de acordo com as projeções, poderemos começar a produzir o soro em massa. Você precisa de uma cobaia então? Anakin questiona. Sim. Jenna responde em confirmação. Isso deve ser fácil, na verdade ainda há alguns prisioneiros humanos dentro das instalações prisionais aqui em Tatooine. Anakin disse e continuou. Temos um sistema de combate ao crime muito bom aqui em Tatooine, mas a maioria dos criminosos não merece ser experimentado. Existem, no entanto, algumas exceções à regra. Anakin terminou ordenando que um androide trouxesse uma dessas exceções para as instalações de pesquisa. Depois de alguns minutos, todos se reuniram em uma câmara de contenção onde a cobaia foi colocada sobre uma mesa. O homem estava amarrado e era claramente selvagem, tendo lutado todo o caminho até aqui e espumando pela boca. Não era como se Anakin permitisse animais em sua prisão, mas isso não significa que ele também não os trancaria. Olá, não se preocupe, se tudo correr bem sua morte chegará em breve. A voz de Anakin veio do sistema de som e foi projetada dentro da sala onde um androide jogável estava pronto para injetar o soro. O androide começou a injetar o soro, já que Anakin não precisava dizer mais nada, pois considerava isso cruel o suficiente.
O homem ainda estava tentando resistir antes de ficar imóvel após a aplicação da injeção. A partir dos sinais vitais e leitura, seu corpo passou por um processo metamórfico, transformando sua estrutura celular e a totalidade de seus diversos sistemas, reforçando e fortalecendo todo o seu ser. Observando o processo, Anakin, Rhinala e Jena ficaram curiosos com os resultados e parecia que nada de desagradável havia acontecido ainda. Parece que foi um sucesso, Anakin afirmou olhando para a força para ver se seria um fracasso e não seria. A força foi especialmente precisa quando ele pediu respostas e ele presumiu que isso acontecia porque ele era basicamente seu filho, em certo sentido. O criminoso então começou a enlouquecer com um novo bombeamento através dele enquanto tudo havia passado e eles só tiveram que esperar o homem acordar. Ao fazê-lo, tornou-se especialmente claro que foi um sucesso e que provavelmente havia um caminho para a evolução da raça humana. Potencialmente não apenas para os humanos, mas também para outras espécies. Acontece que Anakin teve que criar outras versões deste soro para ajudar a aprimorar outras espécies ao máximo potencial físico, mental e genético dentro de si. O androide foi destruído e causou danos significativos ao interior da baía de contenção onde o homem havia destruído suas restrições. Certo, acho que isso é um embrulho, Anakin disse para a sala. Ele então reuniria os resultados e mataria o prisioneiro depois que sua utilidade terminasse. Anakin então elogiaria Jena e também por Rhinala, porque ela havia se tornado especialmente pegajosa. Ele não queria que ela se tornasse muito do que era chamado em sua vida anterior de Yandere. Ela era muito perigosa e se soubesse que ele tinha outras mulheres de quem era próximo, ela poderia fazer algo drástico. Ele não gostaria de derrubá-la, pois estava inteiramente disposto a derrubar alguém para garantir a segurança de seus entes queridos. A razão pela qual ele não sentia tanta emoção por ela e ela por ele era estranha, mas seu raciocínio era porque ele não tinha muito tempo para se aproximar. Por outro lado, parece que ela estava distorcida de algumas, não muitas maneiras, o que significa que provavelmente continuaria a ser assim. Anakin só pode se culpar por esse erro, mas não era como se ele não estivesse disposto a aceitar o afeto dela, mas parecia que ela era incrivelmente tímida com essas emoções. Novamente, uma característica que a maioria dos Yanderes compartilhava entre si. O segredo em que Anakin estava trabalhando era a glândula imortis. Ele queria completá-lo para si mesmo, pois se sentia incompleto, e isso não era apenas no sentido lógico de que seus implantes para transformá-lo eram incompletos, mas também no sentido quando se tratava da força. Seu plano de transformar as duas metades na respectiva escuridão e luz uma da outra estava na vanguarda de seus planos, pois ele acreditava que seria totalmente concluído e adicionaria seu próprio toque a um design tão elaborado. Ele também queria injetar o soro do cromossomo 24 em si mesmo, e estava ciente de que qualquer modificação genética que ele desejasse deveria ser feita antes de fazê-lo. Isso o elevaria a níveis de poder e de inteligência desconhecidos e nunca vistos antes. Ele já estava dentro dos padrões míticos no que diz respeito às suas habilidades, mas isso não significava que sua jornada estava completa. Não, ele estava longe de terminar e iria realizar o implante da glândula imortis em segredo. Ele precisava fazer isso, pois qualquer distração seria perigosa. Nenhuma Ayla ou Barris poderia estar presente e tinha que ser apenas ele mesmo. Na verdade, ele tomaria todos os cuidados e nem mesmo faria o último implante embaixo do Templo Jedi simplesmente porque as energias latentes do lado negro poderiam afetar o processo. Não, é algo garantido que acontecerá. Então ele precisava encontrar um planeta relativamente neutro e de fato escolheu ir para Andovel, o planeta agrícola sob seu controle porque não havia energias residuais de nenhum dos lados. Na verdade, ele era a única presença real da força no planeta. Levando consigo alguns androides médicos de Tatooine, ele se mudou para o planeta e já havia montado uma base para realizar a operação. Preciso da área protegida. O processo que estou prestes a iniciar é muito importante. Na verdade, Anakin nem queria nenhum dos droides médicos vivos e levou os não vivos com ele. Sua paranoia é garantida, visto que ele está fazendo algo nunca visto ou ouvido antes e seria um processo que provavelmente consumiria cada grama de sua concentração. Ele pode até ter que bloquear a díade da força que formou com as mulheres em Coruscant porque temia não ter controle suficiente. Entendido. Os droides responderam aos seus comandos e lentamente se filtraram para fora da área que estava isolada do resto do mundo, do resto da galáxia. Quem sabe que estranha ressonância dentro da força pode ser criada devido às suas ações, já que cada ação tem uma reação igual. Especialmente quando se tratava da força, porque funcionava de maneiras estranhas, Anakin queria estar totalmente preparado. Vamos começar. Ele se sentou na cama cirúrgica antes de se deitar totalmente enquanto começava a controlar os poucos androides médicos dentro dele. As energias dentro da força o chamavam quando ele iniciou o processo. Dentro de seu cérebro havia 2 pequenos pontos especializados que se tornariam o epicentro para a escuridão e a luz ocorrerem. Se possível, ele faria com que os dois se chocassem, formando uma relação simbiótica e equilibrada. A glândula imortis que Anakin começou a chamar de Criador de Deus, era um órgão geneticamente modificado com cerca de 2 vezes o tamanho de uma unha do polegar que existia dentro do córtex cerebral de cada um dos primarcas. A glândula imortis pode aumentar ainda mais seu tamanho físico e capacidades gerais, e embora ele realmente não quisesse ficar mais alto, era um sacrifício que ele estava disposto a fazer para se tornar imortal. O órgão regularia seu rápido crescimento até a maturidade e seu metabolismo geral, garantindo-lhe uma vida útil medida em séculos, se não a imortalidade funcional. Na verdade, ao combinar todos os outros fatores, especialmente quando se trata dele, ele se tornará essencialmente biologicamente imortal.
seu corpo se recuperaria de qualquer ferimento. Se algum membro fosse destruído ou cortado, ele seria capaz de se regenerar e criar um membro inteiramente novo junto com suas células, ganhando algumas novas propriedades que lhes permitiriam cuidar melhor com a passagem do tempo. Ele ganharia a juventude eterna junto com a imortalidade biológica, pois seu corpo pararia de envelhecer devido a muitos fatores, especialmente a glândula imortis. A glândula imortis foi estruturalmente dividida em 2 hemisférios ou válvulas, o direito ou lóbulo dextrófico e o esquerdo ou lóbulo cintarius. Depois de um longo processo que o fez sentir muitas dores e que conseguiu não transmitir a ninguém com quem estava ligado, ele precisou de algum tempo para se recuperar. Anakin não teve tempo para pensar em nada e não teve tempo de se injetar com o 24º cromossomo da bioengenharia, porque assim que terminou de implantar o design completo da glândula imortis, ele começou a trabalhar em transformá-los usando MID e manipulação de cloriano, fazendo um lado mergulhar profundamente nas energias do lado negro e usá-lo para influenciar seu corpo e sua capacidade de se tornar imortal, ganhando a juventude eterna. Ele também fez o mesmo para o outro lado, mas em vez da escuridão era a luz com a qual estava imbuído de sua própria versão de imortalidade. Passou-se um longo mês antes que ele acordasse de seu estado de coma temporário e se descobrisse diferente. Capítulo 90. Equilíbrio espiritual. Alguém viu Anakin? Shaq entrou na sala de treinamento onde as meninas estavam. Não, agora que você mencionou, não vi nos últimos dias. Barris respondeu enquanto se aproximava de Shaq. Lembro que ele disse que faria uma curta viagem para Tatooine. Ayla disse ao ouvir que o assunto da conversa era Anakin e que ele havia dito a ela que estava indo para Tatooine. Embora Anakin não tenha contado tudo a eles, ele ainda contou algumas coisas e uma delas era que ele era secretamente uma parte muito importante do Império. Ele tinha um papel importante a desempenhar no Império e em seus sistemas. Por que ele foi para lá? Shaq questionou Ayla. Ele disse que era algo importante, mas percebi que ele não estava disposto a me contar mais nada sobre isso. Ayla respondeu, mas ele já deveria estar de volta, seguindo seus padrões, não deveria ter voltado há mais do que alguns dias e pelo que me lembro, o máximo que ele ficou fora foi 3 dias. Sim, já faz uma semana. Barris acrescentou. Eu só estou curioso. Shaq disse. Ayla então começou a provocá-la. Você quer dizer que está preocupado? Ela tinha um sorriso provocador no rosto enquanto olhava para o mestre Jedi. Não, estou apenas curioso, pois ele não foi encarregado de nenhuma missão, só isso. Shaq foi capaz de ignorar a provocação de Ayla e continuou. Só digo isso porque a falta da presença dele já começa a ser sentida. Ele é tão famoso? Barris era o único dos 3 aqui com menos conhecimento sobre a fama de Anakin. Ele era bastante conhecido e embora ela soubesse que ele era bem conhecido, ela não sabia até que ponto. Bem, você poderia dizer isso. Ayla disse com um pouco de desgosto. Era porque ela não gostava que ele tivesse tanta fama. Isso às vezes a deixava com um pouco de ciúme quando havia algumas garotas aleatórias que se aproximavam deles quando estavam em público. É claro que como Jedi, eles não deveriam ter nenhum tipo de relacionamento romântico, então eles tinham que manter isso em segredo. Mas isso significava que garotas de fora da ordem que estavam interessadas nele se tornavam irritantes. Especialmente quando deveria ser o momento deles sozinhos. Ele deve voltar mais cedo ou mais tarde, não precisamos nos preocupar. Ayla disse antes que todos os 3 sentissem que algo dentro da força era estranho. Era como se estivesse lutando para aceitar alguma coisa e o vínculo deles com Anakin fosse especialmente monótono, não quebrado, assim como foi bloqueado a força. Todos os 3 se entreolharam sentindo-se assim. O que é que foi isso? Barris questionou. Não, o que aconteceu com Anakin para que isso acontecesse é o que você realmente quer dizer. Shaq disse em um tom que tinha certeza de que Anakin de alguma forma se meteu em algum tipo de problema. Você disse que ele foi para Tatooine, certo? Ela perguntou a Ayla. Sim. Ayla respondeu com uma expressão ligeiramente preocupada no rosto. Acho que deveríamos ir para Tatooine e perguntar sobre Anakin então. Shaq continuou. Os 3 então se prepararam para partir, mas antes que pudessem perseguir Annie, o grupo foi parado por Ahsoka. Onde é que vocês vão? Não se preocupe, só precisamos encontrar Anakin. Barris falou já que os outros 2 não tiveram tempo a perder e já foram embora. Afinal era Barris quem era o mais próximo de Ahsoka depois de Anakin. Se você está preocupado com ele, então acho que vocês não deveriam estar. Ahsoka tinha um pequeno sorriso no rosto, mas havia alguns pequenos sinais que indicavam preocupação, apesar do que ela disse. Eu sei, mas isso é só por precaução. Barris respondeu. Apenas certifique-se de ficar seguro. Ahsoka disse. Eu vou. Barris respondeu antes de explodir em alta velocidade pelos corredores do Templo Jedi. Enquanto as garotas lutavam para descobrir o que havia acontecido com ele, Anakin estava em seu próprio mundo. Especificamente, ele estava sendo confrontado pelas mesmas 2 versões de si mesmo que conheceu durante seu tempo em Ilum. Bem, nos encontramos novamente. Red falou primeiro. Estranho como as coisas funcionam agora, não é? Azul continuou. Suponho que minha situação atual não será tão boa quanto poderia ser para mim. Anakin questionou os 2 não esperando que tudo lhe fosse explicado nesta situação. Agora, não há necessidade de ter medo. Vermelho disse. Acho que há muitos motivos para ter medo sobre o que exatamente está acontecendo agora. Anakin então continuou. O medo é realmente muito útil. Eu acho. Vermelho concorda. Blue parece não concordar e começa. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento. Sim, eu conheço esse ditado. Anakin terminou por ele. Mas isso é muito bobo. O medo não ajuda um animal a determinar se deve ou não fazer alguma coisa. Quer dizer, se eu fosse um rato e visse um gato, certamente sentiria medo. O medo me levaria a correr e me esconder do referido gato. Anakin continuou.
Chega dessa conversa filosófica, estamos aqui para reconhecer sua progressão no equilíbrio físico da luz e da escuridão. Então determinaremos se o seu espírito está ou não pronto para obter seu próprio equilíbrio dentro da escuridão e da luz também. Corte vermelho direto ao ponto. Acho que aquele pequeno ritual feito em Ilum não foi suficiente então. Anakin disse com um tom questionador. Só para o seu corpo. Azul respondeu. Então as energias dentro de mim estavam desequilibradas naquele momento e isso estava apenas dentro do meu físico, o que significa que ainda mais por vir. Anakin pensou sobre a situação que ele acreditava já ter superado. Tecnicamente sim. Blue respondeu aos seus pensamentos antes de continuar. Por causa de suas ações para alcançar a imortalidade, a força considerou que você deve ser testado. Sim, aquele pequeno experimento de usar a glândula imortis através da manipulação de midi-chlorias e concentrar energias puras do lado escuro e do lado claro em ambos foi bastante arriscado. Vermelho disse. Você poderia ter morrido, mas tem sorte de ainda ser necessário. Azul disse. Ainda sou necessário, não é? Você sabe, posso ainda estar sob sua influência, mas sairei disso mais cedo ou mais tarde. Não confunda minha cooperação com conformidade. Anakin afirmou. Estamos cientes, tentamos corrigir o seu caminho, mas parece que o que quer que tenha acontecido no seu desenvolvimento foi algo que nem a própria força poderia prever. Vermelho disse. A força não é tão infalível, ao que parece. Anakin disse. Deveria ser impossível, o que você é vai contra o que queremos, mas não podemos impedi-lo totalmente porque é isso que a força é. Ela pode dirigir ou guiar as ações de todos, não significa que esteja gravada na pedra. Azul disse. Mas, Anakin começou sabendo que havia um mas chegando. Azul continuou. Mas o que você deseja fazer não está de acordo com a forma como a força cósmica opera. A imortalidade, a verdadeira imortalidade não deveria estar ao seu alcance. Você deve estar ciente das outras coisas que tenho feito. Anakin disse novamente em tom questionador. Estamos, e a força concorda e discorda de muitas de suas escolhas. Podemos ver que você está concordando com a ideia de equilíbrio, mas os métodos que você está adotando são opostos ao resultado exato que desejamos. Azul continuou. Você quer dizer que a força é uma maníaca por controle. Anakin disse exasperado. Sim, e as crianças devem ouvir a mãe. Red disse antes que o mundo de Anakin se dispersasse e ele não visse mais os dois, mas em vez disso viu sua mãe. Ela estava sorrindo e olhando suavemente para ele. Anne, por que você simplesmente não me ajuda? Anakin sabia que isso era apenas uma ilusão, e era perfeitamente possível que fosse apenas um teste, já que ele era constantemente perseguido por visões e cenários que podem ou não se tornar realidade. Ele respondeu. Mãe, eu sei que você não é real. Eu ainda sou uma representação dela, não sou? Sim, ele concorda. Eu não ficaria desapontado com algumas das coisas que você fez. Na verdade, eu discordaria completamente de muito do que você fez. Eu sei. Então por quê? Alguém tem que tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências. Quer sejam decisões certas ou erradas, ainda é minha escolha tomá-las e, se necessário, aprender com elas. E se me ouvir corrigisse todas as suas decisões, e você estivesse seguro em saber que cada escolha que você faz, dirigida por mim, é a correta? Você tem certeza sobre isso? Agora confuso, Forsyth respondeu com uma pergunta. O que você quer dizer com isso? A força é um campo de energia semissenciente e por causa disso e de sua conexão com a força viva, que na verdade são organismos que formam uma relação simbiótica com criaturas vivas, faria sentido que isso lhe trouxesse benefícios. Anakin então continuou. Qualquer coisa que eu faça de acordo com sua escolha, sua direção significaria que você se beneficiaria de alguma forma e pode ser algo errado. Algo que poderia matar milhões. Você fez isso em outra linha do tempo, em outro universo, não foi? Anakin terminou com uma pergunta. Você está se referindo a Vader, não é? Forsyth tinha uma aparência bastante complicada. Sim e não, não apenas Vader dentro de outra linha do tempo, mas com outras pessoas, coisas que aconteceram antes da ascensão e queda da trágica história do Escolhido, mas outras também. Anakin então continuou. Existe Sidious, o Jedi, tudo que remonta aos tempos mais distantes, onde você ditou e influenciou as pessoas à sua vontade. Não terei o mesmo destino, e agirei de uma forma que permaneça fiel a quem eu sou. Forsyth ainda tinha uma expressão complicada no rosto. Posso ver que não há como mudar de ideia. Ela então continuou. Sua decisão hoje levará muitos à queda e levará muitos à salvação. Eu sei, mas não importa quão poderoso você seja ou quão onisciente você possa ser, isso não significa que você está sempre certo. Anakin continuou. Assim como com tudo mais, você tem seus próprios motivos que geralmente se alinham com a manutenção de algum tipo de equilíbrio. Este equilíbrio colocou a vida de muitos em risco e resultou na destruição total de muitas pessoas. Eu admito, não posso influenciar você. Forsyth disse novamente agora adotando uma expressão bastante calma ou serena. Sua vontade é muito forte, forte o suficiente para romper com minha influência. Em breve você poderá se tornar uma espécie de Deus, um Deus real que suas criações o elogiam por ser. O que você quer dizer com isso? Isso é o suficiente, pois agora parece que seu teste mental da vida eterna acabou. Em seguida, você enfrentará o desafio nesta dimensão. Forsyth disse. Gauntley, isso não parece muito agradável. Anakin diz com inteligência. Posso ser sua mãe, mas isso não significa que tenho apenas uma mão, e parece que através da mão gentil você não irá desmoronar. Talvez suas esperanças, sonhos e desejos se conformem à força em um teste de força. O sorriso de Forsyth estava começando a ficar um pouco sinistro. Anakin foi transportado mentalmente para outra dimensão, a dimensão dentro da força que era desconhecida de todos. Caos também conhecido como inferno. Bem-vindo ao inferno. Ótimo.
Anakin pensou consigo mesmo sobre quaisquer criaturas ou até mesmo pessoas mortas poderosas e sensíveis à força que ele encontraria. Espere, talvez eu pudesse aproveitar esta oportunidade para aprender uma ou duas coisas com essas pessoas e, de fato, eu poderia observar como funciona essa dimensão infernal. Anakin já estava pensando em maneiras de explorar a situação em que se encontrava, seja positiva ou negativa. Parece que a mentalidade de trabalhar é muito persistente. O caos, conhecido como inferno na mitologia coreliana e também conhecido como vazio, era uma região supostamente escura do submundo da força, habitada pelos espíritos dos falecidos Lordes das Trevas do Sith, Jedi Negros e pelos espíritos de todos os seres sencientes do mal que havia morrido. Na mitologia de Naboo, o caos foi concebido como um poço escuro fechado por 6 portões impenetráveis. O que estava diante de Anakin era algo próximo a esse conceito. Um poço profundo e escuro mantido fechado por grandes portões que apenas abafavam gritos intensos e uivos raivosos que ele mal conseguia ouvir. Olhando para baixo, Anakin poderia evitar perguntar: então, eu devo entrar? Force Fi ainda estava com ele. Sim. Basta começar, não há necessidade de se preocupar aqui. Só que se você falhar, você será apagado, sua personalidade, suas memórias. Toda a sua consciência se tornará nada e então você se tornará uma verdadeira personificação da força para trabalhar com. Por favor, não morra. Não queremos usar seu corpo imortal após a morte para completar nossos projetos. Afinal, você ainda é necessário. Force Fi apenas sorri inocentemente depois de dizer tudo isso. A natureza pode ser uma amante cruel, mas a força é uma esposa sádica e vadia. Anakin afirmou. Obrigado, agora vá. Force Fi o empurrou enquanto os portões para as profundezas escuras se abriam apenas para ele. Como vou sair depois de completar meu suposto teste? Anakin questionou enquanto caía lentamente nas profundezas. Não se preocupe, apenas não tenha pressa e tudo ficará bem. Não é como se quanto mais você se atrasasse, você daria àqueles que estão no mundo desperto mais tempo para encontrar seu corpo inconsciente e descobrir tudo o que você tem feito. Force Fi apenas continuou a sorrir. Você nem vai me dar a decência de algum tempo. Anakin gritou para sua mãe da força. Às vezes a vida funciona de maneiras misteriosas. Force Fi diz com um sorriso malicioso no rosto enquanto ela ri. Você quer dizer a força? Anakin questionou, mas desta vez não gritou antes de ser engolfado pela escuridão da dimensão do caos. Isso também. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.